fate of the universe lies on your shoulders. Now, whatever you do, don't push this button. Because that will set off the bomb immediately and we'll all be dead. Now repeat back what I just said. I am Groot. No! No, that's the button that will kill everyone. Try again. I am Groot. Mm-hmm. I am Groot. Uh-huh. I'm Groot. No! Showtime, a-holes! Tape out there. I want to put some tape over the death button. Nobody has any tape. Not a single person has tape. You have an atomic bomb in your bag. If anybody's gonna have tape, it's you. I have to do everything. You are wasting a lot of time. That's a really bad sign. Touch someone, I can feel their feelings. You feel love. Yeah, I guess, I feel a general unselfish love for just about everybody. No, sexual love. No, I don't. For her. No. She just told everyone your deepest, darkest secret. Dude, come on. I think you're overreacting a little bit. You must be so embarrassed. Do me. Em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 225. Eu sou Rafael Arinelli e 5 pós-créditos pra porra nenhuma. Eu sou Daniel Cury e tem uma coisa que é muito legal, que é a Mary Poppins, então eu sou a Mary Poppins. Pior que o Dani gosta da Mary Poppins, né? A gente sabe disso. E aqui é o Henrique Risato, e se Guardiões da Galáxia fosse brasileiro, ia ter Belchior na trilha sonora. Boa. E meu nome é Antônio Xaxim Dias, eu já não entendo mais nada, eu não confio mais em previsões nem nada, porque no Logan era pra eu chorar e não chorei, e esse não era pra chorar eu chorei, então não confio mais nada. Mas chorou de desgosto? O que aconteceu? Cara, eu fiquei emocionado. Vamos descobrir hoje o que aconteceu com o coraçãozinho do Xaxim assistindo o Guardiões da Galáxia Volume 2, que é esse o nosso tema hoje do podcast 225, mais uma vez aqui com o Henrique, com o Xaxim, que são aí membros fixos, né, do nosso grupo Superação, que é aquele grupo especialista em quadrinhos e super-heróis e tal. Hoje desfalcados do Cauê, né, que é um dos membros que participou do último podcast quando o Henrique não estava. O Cauê está fazendo uma cobertura especial aí, que provavelmente vai sair no Cinemação em breve, então fica de olho lá no cinemação.com também. E hoje a gente vai falar tudo e mais um pouco sobre Guardiões da Galáxia Volume 2, então esteja preparado para tomar muito spoiler na cara, para saber o que a gente, todas as cenas, vamos falar aqui o que a gente achou, o que não achou, e vamos também explicar um pouco mais sobre esse filme, mas tudo isso logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão.
mais a música. Nossa senhora. Não tem. Mas tem uma música legal. Tem a música do cara que era Beatle e não era mais depois. Do cara que era Beatle e não era mais. Pois é, cara. E aí chegamos ao final de uma era, né? Depois de muita música que tinha tudo a ver, agora chegamos a só músicas dos anos 80. Não tem mais aquela assinatura auditiva. Enfim, né? É o que veremos num podcast profundo e complexo sobre um filme profundo e complexo. É isso aí. E se você quer mandar seu comentário aqui para falar um pouco sobre Guardiões da Galáxia Volume 2, manda aí seu e-mail para contato@cinemação.com ou deixe seu comentário no Facebook, no Twitter ou no Instagram, sempre procurando por Cinemação. Você também pode acompanhar o nosso canal no YouTube, youtube.com/cinemação, sempre com vídeos novos toda semana, tem coisa diferente lá para você ir lá e assistir o que a gente está produzindo. Tem coisa muito legal, por exemplo, o último vídeo que a gente lançou foi 9 coisas que você não sabia sobre o Eddie Redmayne, e você vai lá e vai saber um pouco mais sobre esse ator que esteve presente aí no universo Harry Potter recentemente, né? E aí você também pode escutar o podcast do Cinemação na Rádio Inverso, radioinverso.com, todas as sextas-feiras às 22 horas, com reprises aos domingos ao meio-dia. Não deixa de acompanhar o nosso programa lá na Rádio Inverso, tem uma programação muito legal, e aí a gente toma lá 1h30, 2 horas da Rádio Inverso só pra gente, só pra fazer aquele discussão cinematográfica muito bacana que a gente faz. Também você pode ir no cinemação.com, onde é o nosso portal, onde temos notícias, críticas, artigos, tudo que você pode imaginar sobre o entretenimento, o audiovisual, tá lá no cinemação.com, então vai lá, visita nosso canal, leia as nossas críticas, os nossos textos e deixe seu comentário lá também. É muito importante isso, porque estimula todos os nossos mais de 15 autores escrevendo para você diariamente. E não esqueça de comentar e de curtir e de compartilhar lá no SoundCloud, além de nos qualificar no iTunes. Você pode dar de 0 a 5 estrelas no iTunes e isso ajuda o podcast do Cinemação a chegar a mais pessoas. A gente fica repetindo isso aqui em todos os podcasts porque realmente é muito importante. Então, se você não pode contribuir de outra forma, vai lá no iTunes, dá 5 estrelinhas aqui pro Cinemação, escreve lá: muito bom, adorei o podcast. Pronto, você já vai estar contribuindo para que o Cinemação chegue a mais pessoas. E sabe o que também é importante? Dinheiro. Dinheiro é importante. Mas claro, você não precisa dar muito dinheiro, nem você não precisa dar todo o seu salário de jeito nenhum. Só que é muito legal que se a gente puder ter o seu apoio como patrão ou padrinho ou qualquer que seja o apoiador do Cinemação. E por isso a gente tem 2 lugares onde você pode fazer isso. O Patreon, que é o patreon.com/cinemação, ou o Apoia-se, que é o apoia.se/cinemação. São 2 sites de apoio onde você pode escolher uma contribuição mensal. Se você quiser 100, 200 reais, 50 dólares, a gente vai ficar muito, muito feliz. Se você quiser só $1, 10 reais, né? No caso, se você quiser ir no Apoia-se para não ter que usar um cartão internacional, enfim, você pode ficar à vontade. Mas é muito importante, é muito legal que a gente tenha apoiadores. Então entra lá e vê quais são as vantagens, em que momento o seu nome é citado no podcast, ou não citado, se você não fizer questão disso. Enfim, veja o que cabe melhor para o seu bolso, o que cabe melhor para você e contribua com o Cinemação, porque só assim você vai fazer com que o podcast se mantenha sempre com a mesma qualidade, que a gente possa entregar mais vídeos, mais qualidade de texto, mais qualidade de site, de todas as formas possíveis. Então, se você gosta do Cinemação, se você gosta do podcast e gosta de estar presente com a gente, contribua com a gente que a gente vai ficar muito feliz, e faça como fazem o Diego Lima, o Alberto Marinho Camilo, o Fernando Machado, a Fernanda Siqueira, a Tamires Porto e o Thierry Zuski Penteado, que é o nosso maior patrão, né? O Thierry Zuski Penteado tá com o título de maior patrão e a gente fica muito feliz com isso. Então, não se esqueça, o dinheiro que você dá é o retorno que você sente.
E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e deixaram seus comentários, a gente tem aqui o comentário da Sofia Adorei Menano, que escreveu pra gente quando a gente fez a live do Cinemação lá no Facebook. A gente pediu para que as pessoas mandassem seus comentários que a gente ia ler aqui, e aqui está o comentário que a Sofia mandou pra gente sobre o podcast Cinemação 224, onde a gente perguntou, né, a Netflix vai matar o cinema? E aí a Sofia falou o seguinte: acho que a Netflix não vai matar o cinema. O cinema ainda tem aquele efeito mágico da tela grande, do som com aquele efeito que parece que nos envolve. Os filmes com efeito 3D em um cinema tem muito mais efeito do que numa tela de computador ou TV, não é verdade? A Netflix pode até puxar um pouco do público, mas o cinema não vai deixar de existir. Acho que foi essa conclusão que a gente acabou chegando lá, né, Dani? Que, na verdade, uma coisa não acaba com a outra, né? Nada acaba com nada, tá tudo... Até o jornal impresso as pessoas continuam vendo. Exato. Menos, é mais específico, etc. Tá tendo uma mudança nas redações aí do jornal, mas tem, tá, ainda existe. Então não dá pra dizer que matou. Então as coisas, mata nada, tá tudo bem, tá todo mundo vivo. Exato. E eu acho ainda que o Netflix, ele pode vir a ser um celeiro dos filmes, né? Dos filmes indie e tal, que às vezes a gente pode reclamar que o Netflix não dá o devido destaque para esses filmes, mas ele pode ser um celeiro para que as pessoas tenham o acesso mais fácil, né? Seja mais tranquilo delas chegarem a esses filmes, assistirem esses filmes e de repente conhecer um diretor aqui, outro ali e tal. Imagina um cara que fez um filme indie no interior lá de um país que não tem muita cultura de cinema, o cara pega, faz um filme indie que é um puta filme sensacional, a Netflix compra, não divulga, mas aí um crítico de cinema, uma pessoa que de repente gosta de cinema, assiste o filme e divulga. Aí um vai divulgando pro outro, faz aquele movimento avalanche, e aí o cara pode se tornar um grande cineasta e tal, justamente porque o filme dele estava disponível em algum lugar para que fosse assistido. O que não acontece hoje, né? As pessoas fazem o filme, colocam o filme no ar e aí passa um tempo, some o filme e ninguém mais vê e não consegue chegar nesse filme. E se você ouviu o podcast 224, você vai ver que eu, inclusive, garimpei, não foi nem um filme, foi um reality show. Aí eu tô falando pra ele até hoje, pra galera desse reality show, que eu comentei lá no plano detalhe do podcast 224. Não deixa de ser também uma forma de garimpar, né? A gente vai descobrindo coisas e falando, pô, que legal, descobre porque um indicou, indica mais e tudo mais. É assim que funciona. É isso aí, e isso aí. É o futuro do mundo. A gente vai precisar de garimpeiros porque na internet o ouro tá espalhado. E a gente precisa saber procurar e sair da zona de conforto de vez em quando. Olha aí! O Cinemação é o garimpeiro do ouro do Netflix. É, também. E pode garimpar também na Amazon, sei lá, onde for. É isso aí. Onde tiver ouro, a gente tá lá. A gente tá procurando. É isso aí. Dani, vai aí. O que você trouxe pra gente? Quem é que saiu do armário nesta sexta-feira que esse podcast está sendo publicado? O Lucas Medeiros comentou um negócio no Twitter que foi muito legal. Foi espontâneo. Ele comentou assim, ó. Passei a metade do dia do trabalhador, que foi o dia 1º de maio, no caso, né? A metade do dia do trabalhador no pé da pia, lavando louça e fazendo comida. Ainda bem que o Mamilos Pod e o Cinemação me acompanharam. E aí depois a gente respondeu, falou, pô, que legal e tal. E aí ele elogiou e elogiou um pouco mais e falou assim, inclusive o programa da Netflix Matando o Cinema tá ótimo, mas Priscila, por favor. Então, ó, estão pedindo pela Priscila. A Priscila que participou do podcast 224, quem sabe ela não volta em breve, né? É isso mas aí, é isso aí. Eu gostei muito desse comentário do Lucas, porque ele ouviu o Cinemação e o Mamilos, que também é um podcast sensacional, pra quem não conhece, procure depois porque ele é muito bom. E é isso, achei que super legal e ele elogiou a Priscila, é sempre bom saber disso. Esse tipo de feedback é sempre bom, então, por favor, falem, olha, fulano, gostei, né? Ai, traga mais ciclano, ciclana, sei lá quem, que participou, a gente gosta de saber, porque é óbvio que a gente vai chamar mais vezes, sim, essas pessoas que vocês pedem. E outra coisa legal também é a pessoa falar onde que ela escuta o nosso podcast, né? Porque, por exemplo, aqui o Lucas escutou lavando louça. Será lavando que você louça escuta... E fazendo comida. É, exatamente. No trânsito, né? Onde no trânsito, na academia, fazendo aquela caminhada, também, aquela corrida, ou trabalhando, tem gente, dependendo do seu trabalho, né? Ou mesmo que você não possa ouvir, você ouve mesmo assim, tem gente que, né, faz isso. Conta pra gente também, isso é super legal de saber.
Just who in the hell do you think you are? Well... That was awesome! I'm Groot. What's that? He says, welcome to the frickin' Guardians of the Galaxy. Chegava aos cinemas no dia 27 de abril de 2017 o filme Guardiões da Galáxia Volume 2. Isso mesmo, o filme dirigido aí pelo James Gunn surge mais uma vez, né, no horizonte da Marvel como aquele filme condutor, né, aquele filme que renova as esperanças e traz aí toda uma linguagem própria e que surpreendeu muita gente no seu primeiro volume. Mas será que esse filme conseguiu repetir a dose no volume 2? Ou será que ele entrou para aquela gama de filmes que o segundo filme sempre é pior do que o primeiro e aí se salva no terceiro, né? Como é que fica? A gente vai discutir isso hoje. É a maldição das continuações, né? Mas se bem que quando o segundo filme é bom assim, que supera o primeiro, ele supere muito, né? Exemplo, o Império Contra-Ataca, Capitão América Soldado Invernal, que o segundo filme é fodido. Dani, vamos aí, vamos fazer aquela ficha técnica então e colocar aí em pauta, né, quem é que construiu Guardiões da Galáxia Volume 2, que uma coisa eu já digo que eu gostei do filme, ele não precisava mesmo de um subtítulo, né, eu achei isso muito legal, eles só colocarem Volume 2 e pronto, acabou, não precisava Guardiões da Galáxia, a luta continua, sabe, aquelas coisas. Guardiões da Galáxia versus Ego, e aí você vai ficar na dúvida se é contra o ego deles mesmos, né, você vai, nossa, quem são eles? Eu acho que o que você ia falar é que faz referência à música, né? Tem o volume 2, exatamente. Aliás, tá na moda fita, né? O pessoal agora quer ouvir fita Walkman agora o tempo inteiro, né? Mas tem uma coisa, a gente vê que James Gunn gosta do Tarantino, né? Impossível. Se você falar que não gosta dos filmes do Tarantino, ele tá mentindo. Por quê? Ele faz mais ou menos o que o Tarantino fez, musicalmente falando. Se você pegar Cães de Aluguel, se você pegar... Pulp Fiction. Tô pegando, assim, os tem mais bastante antigos. Música. Assim. Eu acho que eu captei vossa mensagem. E aí você for pegar que nem Kill Bill 1, Kill Bill 2 é volume 1, volume 2, porque tá fazendo uma sequência da história. Ele não parou ali, né, no caminho, entendeu? Vamos ver o 3 como é que vai fazer. Mas se ele falar que não gosta do Tarantino, ele tá mentindo. Ele é um mentiroso e descarado. E é interessante porque a gente vê, por exemplo, entre o Homem de Ferro 1, o Homem de Ferro 2, entre o Capitão América 1, Capitão América 2, a gente vê que passou muito tempo, né? Os personagens evoluíram, tudo mais. No Guardiões da Galáxia, dentro do filme, né? Passou pouco tempo, acho que passou 6 meses desde que ocorreu o volume 1. Oficial, 6 meses. Exatamente, 6 meses. Então, assim, tá na pegada ainda. Tipo, a gente acabou de salvar a galáxia e bora lá ser mercenário. E o filme, ele vem então com a direção, como a gente já citou, do James Gunn, que também fez o roteiro. O James Gunn, ele é muito conhecido por dirigir o primeiro Guardiões da Galáxia, e só e mais nada, brincadeira. Ele dirigiu coisas de TV e tal, mas, enfim, ele se realizou na Marvel, né? Inclusive, entra pro grupo de diretores da Marvel, que a Marvel sabe escolher bem pro propósito que ela tem, né? Afinal de contas, são diretores que têm uma marca pessoal mais leve e conseguem seguir as orientações dos produtores, porque eles precisam para deixar toda a unidade, né? Deixar os filmes mais tarde. Mas o James Gunn tem feito um bom trabalho, mas vale destacar que ele é um bom roteirista, né? Assim, entre os roteiros que ele fez, a gente pode incluir aí o Scooby-Doo, então o Scooby-Doo e Madrugada dos Mortos, né? Então ele é um bom roteirista e vem aí como diretor um pouco mais recente. Ele fez muita coisa pra TV antes de chegar na Marvel, mas enfim. A fotografia do filme é do
do Henry Braham, que fez a fotografia de filmes como A Bússola de Ouro e A Lenda de Tarzan. Então, né, filmes populares, filmes mais blockbusters e tudo mais. E que tem uma fotografia forte, né? A gente pode perceber que tanto nos dois filmes, tanto A Bússola de Ouro quanto A Lenda do Tarzan, são dois filmes que tem uma fotografia legal, e aqui a gente volta a ter também essa assinatura bem forte do Henry Braham, que tem essa mão pesada na fotografia mesmo. Ele consegue deixar uma coisa marcante, bastante popular, né? Nada muito diferentona, né? Muito popular, mas que funciona, e funciona porque se propõe. E acho que é legal a forma como ele trabalha com a movimentação de câmera, um negócio que dá pra gente conversar depois, né? O filme tem a montagem, né? Ou a edição de dois caras, do Fred Raskin e do Craig Wood. O Fred Raskin fez a montagem do Django Livre, o Craig Wood fez a montagem de vários filmes da franquia Piratas do Caribe, e os dois participaram do primeiro Guardiões, então eles estão aí em consonância com a equipe toda. E no elenco, o de sempre e alguns novos. Então a gente tem o Chris Pratt, que a gente já conhece, a Zoe Saldana, o Dave Bautista, o Vin Diesel fazendo só a voz, né, só falando do I Am Groot. É só isso que ele fala, mais nada, mas tudo bem. Ele tá no elenco, não tem jeito. Quem quer pagar milhões de dólares só pro cara falar I Am Groot, beleza, gaste seu dinheiro. Mas pra compensar esses milhões de dólares, ele falou em todas as línguas que o Groot foi ser traduzido. Exatamente, pelo menos economizaram na dublagem, né? E aí tem o Bradley Cooper, que daí também faz voz, mas pelo menos ele atua bastante, inclusive faz uma voz muito boa. Aí a gente tem a Karen Gillan, que é muito famosa por ter feito um papel importante na série do Doctor Who. A Karen Gillan faz... A Nebula. A irmã Nebula ou Nebulosa, né? Da Gamora. A Nebulosa. Tem a Pom Klementif, que faz lá a ajudante, né, do Eagle, né, que é aquela mocinha de anteninhas. Ela fez o Old Boy americano, recentemente. A gente tem aí, claro, grandes nomes, como o Michael Rooker, que é um cara razoavelmente famoso. Ele participou de filmes como Mississippi em Chamas, O Colecionador de Ossos, Jumper. Ele fez Walking Dead, né? Ele era o Marley Dixon, irmão do Daryl Dixon. Exatamente. E ele é o Yondu, né? Que já apareceu no primeiro e reaparece nesse. E aí a gente tem as grandes presenças dos grandes nomes de filmes de ação, como Kurt Russell e Sylvester Stallone. Então é um negócio que é pra agradar os marmanjos de plantão. E incrível um filme com o Kurt Russell e o Sylvester Stallone, que eles não trocaram uma porrada no filme, né? E, aliás... Entre eles, eles nem se veem no filme. E, só faltou um aparecer pro outro, vim te convidar para a equipe dos mercenários. É que o Sylvester sabia que o pavio dele, do Russell, era Kurt, e daí eles falaram assim, então por ele tá com medo, o Sylvester está longe. Nossa senhora, ele insiste, ele insiste. Eu juntei duas piadas. A gente precisa editar. Não sei se vai ser as melhores ou as piores. Eu não sei como é que eu vou falar isso. As melhores piores. Vai ser o título as melhores piores piadas do Curi. Dá pra fazer uma lista, assim. Começar a elencar. Pois é. E aí, Henrique, esse filme que se passa aí, né, 3 anos depois do primeiro, né, foi lançado 3 anos depois do primeiro. A gente tem o elenco continua o mesmo, tem o diretor que continua o mesmo. E a história é a mesma? A sinopse do Guardiões da Galáxia Volume 2 fala basicamente que o grupo, após ter salvo a galáxia, ficou bem conhecido, trabalhando como mercenários, e quando eles estão ajudando a raça conhecida como os Soberanos, eles acabam tendo um confronto com eles, e por acaso eles acabam encontrando o pai do Peter Quill. Basicamente essa é a sinopse do filme, que a gente já é apresentado até mesmo no trailer, que aparece o Kurt Russell, fala Peter, I am your daddy. Então, basicamente é isso. Eles estão trabalhando como mercenários e é um filme mais familiar. É o envolvimento entre o Peter Quill e o pai dele, o Ego. Não é só a sinopse, como é praticamente a história toda do filme, porque não acontece muito mais além disso, né? Ela é entrecortada com 573 piadinhas e mais 5 nas cenas pós-crédito, nas cenas dos créditos. Exatamente isso. E aí, então, vamos começar a falar aqui sobre o filme do James Gunn, chega aí, né, com
com toda aquela pompa, afinal de contas, o primeiro filme de 2014, ele ganhou todo um status diferente porque foi uma surpresa. Tem muita gente que fala, putz, eu nem acompanhava os quadrinhos de Guardiões e agora vou começar a acompanhar porque o filme foi maravilhoso e não sei o quê. E o filme tinha como grande pontapé inicial realmente apresentar esse grupo. Então ele tinha que mostrar quase que a origem de cada um, de onde que eles vieram, como eles se conheceram e como eles criaram esse grupo que se tornaria aí os Guardiões da Galáxia. E aí você é apresentado pro Peter Quill, você é apresentado pra Gamora, você é apresentado pro Drax, né, pro Rocket Raccoon, né, e pro Groot. Então você é apresentado pra esse pessoal, todos eles ali são muito bem desenvolvidos no primeiro filme e tal, e aí pra mim começou o problema do segundo filme, que é, eu achei que se no primeiro filme você teria a apresentação desse grupo, no segundo filme você teria quase que a consolidação de o que é esse grupo. Eu queria ver eles funcionando como grupo, entende? Como eles meio que já entendendo a funcionalidade um do outro, como eles funcionariam em equipe. E eu achei que isso foi passado de uma maneira tão despercebida e tão forçada quando eles falam que nós somos uma família, que é uma coisa tão assim, enfiada a goela abaixo, que no filme o tempo todo você não sente isso. Você sente um Peter Quill querendo ainda pegar a Gamora, você sente o Drax tem uma participação, eu achei pífia, assim. Ele não faz absolutamente nada no filme inteiro, entendeu? Ele faz piada. Ele só faz piada, risada, mas você não vê ele lutando direito. Você não fez... ele não faz nada no filme. Aí você tem toda a questão existencial do Rocket Raccoon, o Groot, que pra mim era um personagem legal no primeiro. Não gostei tanto desse Baby Groot aí. Achei que ele destoa muito do resto do filme. Parece quase que um bonequinho. Então, o Drax é o apelo humor. Não que o filme não tenha outros, mas é o principal, né? De ponto de humor. E o Baby Groot, ele é aquele mascote que alguns filmes têm, né? É tipo aqueles filmes da Disney que sempre tem um bichinho melhor amigo do príncipe ou da princesa, né? Tipo, sabe assim, que vai acompanhando e só serve pra cenas de humor e tal. Então, não indo contra o que o Rafa falou agora no começo, mas assim, eu tava, pelo que eu tinha visto nos trailers, eu achei, putz, Baby Groot é um negocinho tonto, assim, né? Que bobagem, né? Não deve ser legal. Mas o começo do filme é ele dançando. O James Gunn, ele pega e fala assim, ó, tá vendo? Tá uma puta quebra-pau aqui atrás, mas é o trabalho deles. Tipo, eles estão tirando de letra. Foda-se, o que importa é o Baby Groot dançando. E eu achei aquilo tão legal. Eu adorei aquilo. Daí eu comecei a... Assim, eu fui pro cinema sem gostar do personagem. Eu falei, nossa, que da hora, né? Pela ideia que o diretor teve. E essa questão de quando... no primeiro filme também, a segunda cena que já é o Peter Quill adulto indo lá pegar a joia do infinito, a Orbe, ele tá dançando também e ouvindo a música. Então, essa sacada eu achei interessante. Do tipo, eles já são um grupo consolidado, lutar contra um monstro espacial de outra dimensão é tipo arroz e feijão pra eles. O que eu quero mostrar no filme é tipo a porra do Baby Groot dançando e coisas doidas, sem muito sentido, assim. E ele dá umas despirocadas o tempo todo, James Gunn, né? O roteiro e ele como diretor. E o pior de tudo é que eu vou no meio do caminho. Eu vou assim, porque assim, eles não são um grupo consolidado. Porque se eles fossem um grupo consolidado, em matéria assim, de luta, não ia ter um Drax despirocado fazendo o que quisesse. Eles seriam um pouquinho mais coordenados. Eles não seriam como os Vingadores, né? Que, por exemplo, o Capitão América vai lá e dá ordens pra todo mundo, né? Isso que você quer dizer. Exatamente. Teria alguém que liderava que vai organizando a coisa. Não é ter o Drax que eu vou por dentro. Pô, peraí, não é assim que funciona. Aí o cara lá fala assim, mas por que você tá usando um rifle? Não, eu já tinha combinado, entendeu? Mas você tá usando, por que você tá usando um som? Não, porque o som é importante. Não, mas o som não é nada importante. Não é nada importante. Não, peraí, cada um não era pra ter uma coisa definida já, saber o que ia fazer ali, na hora que um bicho que já sabia mais ou menos o que era o bicho chegar. Não, eles estão definindo ali o que ia fazer. Sim. Eu acho que é mais ou menos como conceitualmente deveria ter sido o Esquadrão Suicida, que era aquela coisa de serem vilões e eles não se dão muito bem e cada um tem uma personalidade muito forte. Se tivesse dado certo, eu acho que é mais ou menos isso. O Guardiões era o que o Esquadrão Suicida deveria ter sido. E o que o Guardiões é um grupo consolidado porque eles estão juntos, como um grupo mesmo, né?
no sentido de coletividade, né? Eles têm uma afinidade, mas não são... Isso, eles não têm uma... trabalhar junto. Exatamente. Então, é aquela coisa, cada um faz o que tá afim e resolve a parada como consegue. Tanto é que no final, a porra do Rocket, ele vai lá e rouba o negócio, que cria toda a confusão. Exato. E assim, vou roubar e dane-se se isso vai trazer consequências. Exatamente. Se fosse um grupo mesmo, ele falasse, não vou roubar esse negócio, vai dar trabalho pra mim depois. Não, ele tá pouco se lixando pro problema disso, que vai fazer depois. E se a gente considerar que é um grupo em formação, ou seja, que é um grupo que tá se consolidando e tal, não existiria necessidade dessa coisa de somos uma família. Fizeram isso, acho que só pra mostrar que o Vin Diesel só faz parte de famílias, porque ele tá no Velozes e Furiosos também, eles são uma família, né? Essa sim foi uma boa piada. E é assim, tipo, não mostra a forma como se dá o roteiro, como se dão as etapas do filme, elas não são tão críveis, não são tão fortes a ponto de mostrar essa formação. Tem uns momentos de, nossa, foi o não dito, né, sei lá que termo que eles usam lá, ficou nas entrelinhas entre o Peter Quill e a Gamora. Nossa, sabe, assim, é uma coisinha ou outra, mas eu não senti que foi uma coisa forte a ponto de chegar lá no final e falam, né, olha, vocês brigam, e eles falam, porque somos uma família, e essa coisa dramática. Então eu acho que isso, assim, se é pra então mostrar a equipe se formando, a equipe refinando o comportamento e o carinho entre eles, que seja, eu acho que ficou um pouco fraco. Não ficou ruim, não ficou péssimo, mas ficou um pouco fraco, poderia ter ficado mais forte. O meu argumento é o seguinte, os caras falarem, colocar textualmente, não, nós somos uma família, me gerou estranheza, porque eu falei, até agora eu não sabia que vocês eram uma família, tô sabendo agora, entendeu? Porque eles não tinham demonstrado toda essa afinidade justamente porque eles são um grupo desajustado. Perfeito. E eles fazem muita piada, mas tipo, isso não é só isso que mostra a amizade. Então, né? Beleza, eu compro essa ideia, entendo eles serem um grupo desajustado e tal, só que o meu problema com Guardiões da Galáxia Volume 2 é justamente a falta deles trazerem um pouco mais dessa, como o Dani falou, né, dessa evolução desse grupo. E aí eu vou dar um exemplo. No primeiro filme, todo o filme ele é centrado basicamente no Peter Quill. Você olha ali e fala assim, pô, o Peter Quill foi abandonado, você tem toda a questão dele pequeno, da mãe morrendo, não sabendo quem é o pai, não sei o que e tal. Aqui no volume 2, a sensação que eu tive é que eles não sabiam direito pra quem apontar. Porque você tinha uma questão muito rasa ali de afinidade do Peter Quill com o pai, que rapidamente parece que ele já tava super afinado com o pai, tava com saudade do pai, não sei o que, é uma coisa meio que, surgiu meio que do nada, beleza. Aí já é uma coisa assim meio rasa. Aí você tem ao mesmo tempo a Gamora tendo que se ajustar com a irmã dela, a Nebulosa, que também passa por uma coisa muito rápida. Eles só falam, ela foi torturada pelo Thanos e não sei o que e tal. Mais um conflito familiar. Mas aí entra uma coisa importantíssima. A atuação da atriz que faz a Nebula ou Nebulosa é muito boa. Então você consegue comprar um pouco mais do que o Peter Quill, porque vamos combinar, gente, o Chris Pratt parece que fez a aula de atuação ruim. Ele fez aula com o Nicolas Cage pra fazer esse filme. Você tem duas questões familiares ali sendo resolvidas ao mesmo tempo. Você tem o Rocket com uma questão existencial, mais uma vez, né? Porque ele já tinha passado por alguma coisa parecida no volume 1. E você tem o Drax completamente desconexo de tudo. Você não vê o Drax lutando direito, você não vê o Drax se envolvendo com nenhuma das causas, sabe? É um personagem completamente solto. Ele só conversa com a mãe. Pois é. E aí, não satisfeito em colocar problema familiar pro Peter Quill, problema familiar pra Gamora, problema existencial pro Rocket, desconexão do Drax com todo o grupo, você ainda coloca mais um problema existencial do Undu. Aí você pega e fala, caralho, tem um monte de coisa pra eles resolverem, não se aprofundam em absolutamente nada, fica tudo meio, olha isso daqui, olha aquilo ali, não sei o quê, e sabe, fica uma coisa meio, o que realmente é o cerne ali? Qual que é a grande trama do filme, entendeu? Qual que é a grande questão que o filme precisa resolver?
resolver sair do ponto A pra ir pro ponto B, qual é? Aí você pode falar, não, era o Quill que precisava se resolver com o pai, era a Gamora que precisava resolver com a irmã, era o Raccoon que precisava entender a função dele no grupo, era o Undu que precisava se reencontrar, caralho, entendeu? A questão que aconteceu nesse filme, pro bem ou pro mal, é uma que acontece geralmente nos filmes do Star Trek e nessas últimas 2 temporadas de The Walking Dead, assim, pra comentar. Já que estamos falando do Michael Hooker. Eles pegaram o grupo e separaram em 4 subgrupos. O Peter Quill com o Ego, a Gamora com a Nebulosa, o Drax com a Mantis e o Rock, o Groot e o Yondu como o 4º grupo. Pra mim, né? O arco do Peter Quill com o pai dele, essa questão de laços mal resolvidos e tal, eu achei o mais fraco do filme. Aí, seguido, o lance da Gamora e da Nebulosa, eu achei mais ou menos interessante. Eu achei legal, assim, da questão feminista, digamos assim, que são personagens mulheres que não estão lá falando de homem, que estão resolvendo os problemas dela. O filme passa no teste de Bechdel, pelo menos. Isso, que as meninas falaram até no Matildas. O Drax e a Mantis é a parte cômica, é o alívio cômico do filme. Eu achei ruim apenas que, como o Rafa falou agora, o Drax, ele não tem objetivo nenhum, porque ele deveria estar na cabeça, eu quero vingança da minha mulher e da minha filha. Tipo, mano, ele podia ser a ligação pra algo com o Thanos. Tipo, galera, vamos resolver essa porra e vamos atrás do Thanos. E quem eu acho que foi a história mais interessante do filme foi o arco do Rocket, do Groot e do Yondu com a questão dos Avengers, que depois eles são presos e tudo mais. Pra mim, se fizesse um filme e pegar lá o Van Diesel, o Bradley Cooper e tal, dá pra fazer um filme só do Rock e do Groot, até como tem quadrinhos só dos dois. Eu acho assim que eles foram os mais interessantes. Eles tiveram uma aventura mesmo, né? A gente vai assistir Guardiões da Galáxia, a gente quer uma aventura e não, sei lá, uns draminhas rasos, seguidos de piadas, assim. You know why I did it, Star Munch? I'm not gonna answer to Star Munch. I did it because I wanted to. What are we even talking about this for? We just had a little man save us by blowing up 50 ships. How little? Like this? A little 1-inch man saved us. Well, if he got closer, I'm sure he'd be much larger. That's how eyesight works, you stupid raccoon. Don't call me a raccoon! I'm sorry. I took it too far. I meant trash panda. Is that better? I don't know. It's worse. It's so much worse. Eu acho que a grande questão é a forma como eles juntaram tudo isso, porque assim, eu acho que a gente não pode confundir como algo negativo o fato de quererem explorar dramas, arcos mais dramáticos dos personagens e de quererem explorar uma trama, um roteiro mais familiar, né, do tipo, não é um negócio que tudo bem que em algum momento a galáxia fica em apuros e eles salvam a galáxia, ok, mas o fato é que é uma trama mais familiar, tipo, é basicamente eles lá no planeta, tal. Ok, isso é legal, até em alguns momentos me lembrou bastante Star Trek, aquela coisa de chego num planeta, preciso tentar aqui, vou pra outro, depois volto aqui, ficou um ar meio Star Trek, eu acho isso legal. O problema foi que juntar uma trama menos grandiosa e esse monte de arco de vários personagens, cada um com tudo isso que o Rafa comentou, né, de vários esqueminhas e tal, muitos dramas, fez com que a gente tivesse um primeiro ato razoável, um segundo ato que é um porrezinho, sabe, tipo o segundo ato do filme é todo, tá bom, demorou, tudo muito, muito lento, e o terceiro ato razoável, mas aí igual a todos os filmes de ação que a gente viu nos últimos tempos, tipo, basicamente uma grande batalha e todo mundo lá e algum drama final. Uma grande batalha muito bem feita, né, a gente não, né, isso sim. Visualmente, efeitos especiais, o filme é nota Exatamente, 10. A fotografia do filme ficou muito boa, a forma como a câmera se movimenta livremente pelas batalhas, inclusive o James Gunn já chega mostrando assim, estudei como fazer isso aqui, com o Groot lá, apesar da cena, o propósito da cena também não me agradou tanto, apesar de ter sido bacana, mas você já percebe que ele fez aquilo do tipo assim, é muito bom, sabe, assim, o jogo de câmera, a forma como a fotografia funciona, os efeitos especiais, obviamente, tudo muito bom, muito bem feito, muito bem orquestrado, muito bem coreografado e tal, só que o conjunto de tudo ficou uma coisa que tem muitas falhas, né, tipo, tem aquele segundo ato que é tipo, vai, arrastado, aí tem aquele, né? Tudo muito verbalizado, aí tem aqueles manequins esquisito que o cara faz um planeta, mas não sabe fazer manequim e tal. Mas, enfim.
Eu ia perguntar aqui, Xaxim, onde que você encaixa esse filme do Guardiões Volume 2? Porque eu queria entender exatamente qual que vai ser o contexto dele dentro desse universo da Marvel. Porque o que eu tava esperando, mas aí pode ser um erro meu de interpretação ou até de cronologia, né, nos filmes e tal, é que esse filme ele já ia começar a fazer alguma ponte porque a gente vai ver quando o Thanos chegar, né? E aí eu falei, bom, em algum momento eles vão ter que trazer os Guardiões mais próximos da Terra, mais próximos dos Vingadores, né? Porque vai reunir essa galera toda. E aí eu falei, bom, alguma coisa vai trazer eles um pouquinho mais perto daqui. E aí eu queria saber, onde que esse filme do Guardiões ele se encaixa agora nessa cronologia? A gente tem mais quantos filmes da Marvel pra frente até chegar no grande filme com o Thanos? 2 ou 3 filmes só, não tem muitos. E onde ele encaixa na cronologia, acho que encaixa em lugar nenhum. Tá? Boa! Tá? Acho que encaixa no bolso da produtora pra dizer que fez grana, beleza, estamos felizes. Porque é o seguinte, uma coisa que o James Gunn conseguiu fazer, que eu não sei de quem que foi essa ideia, mas foi uma ideia genial, tá? Pegaram, eu comentei isso no último podcast, eu já falei, pegaram um personagem de segunda, terceira linha da Marvel, não fazia nada, ninguém, é uma tipo de série de personagens que não tem nenhum fã hardcore deles, sabe? Não tem ninguém que é fanático, ninguém que acompanha religiosamente o personagem. Fala, nossa, eu gosto daquelas histórias. Por que gosto das histórias? Porque geralmente as histórias são boas, não porque o personagem é cativante, tá? É aquele personagem que você gosta dele, que você tem um carisma pelo personagem e tal. Você não conhece nenhum, sei lá, um fã hardcore do Drax. Ninguém tem uma camiseta do Drax assim, andando pela rua. Eu nunca vi. Mas pegaram personagens betas de terceira linha e alçaram eles pra, sei lá, primeira linha quase da Marvel. E fizeram muito dinheiro com eles. E pegaram um universo que é, assim, muito amplo, muito fácil de lidar, que uma série de personagens que não vão encontrando um com o outro na Terra. Vai estar no universo, vai estar lá no, sei lá, do outro lado do cosmos. Não é o pessoal que se encontra. Então James Gunn tem muita liberdade nesses filmes. Tá, entendi. Ok, ele podia ter melhorado um pouquinho, tinha trabalhado um pouquinho mais o roteiro, coisas que não parei nem pra pensar, porque o filme é a imagem tão bem feita e tem algumas ideias visuais muito interessantes, do tipo, muito interessantes. As naves que são usadas como caças lá, ser controladas como se fosse fliperama. Nossa, é fantástico. Remete da mesma forma aos anos 80 que a fita cassete do Walkman. Até os sons, né? De quando a nave explodia, fazia tudo. Remete à minha adolescência, né? Porque o cara tava ganhando e todo mundo ficava em volta. Exatamente. Aí na hora que ele perdia, a gente, todo mundo saía de volta do cara, porque o cara perdeu. Então, mas é legal que ao mesmo tempo você pode até interpretar que faz uma referência aos drones atualmente, né? Tipo, que tem nas guerras, os americanos pelo menos, eles usam drone que ninguém morre. O cara tá num pentágono controlando um negócio e lutando uma batalha. Mas eu juro que eu não pensei em drone lá, cara. Não, eu sei, tô super interpretando. Mas eu acho que esse que é o grande charme desse filme, é a parte visual. A parte visual dele é belíssima. Mais uma vez, né? Eles já tinham nos proporcionado isso no primeiro filme e agora mais ainda. O realismo das naves, cara, é impressionante, eu achei. Realismo das naves. Tipo, o barulho, se você prestar atenção nessas coisas, o barulho que as naves fazem, é muito realista no sentido de que a primeira faz cena, sentido. Logo que tem um carro andando, você assiste aquilo ali em 3D, vem aquele carrinho andando assim na estrada, aquilo ali já é tão bonito de você ver, sabe? A câmera vindo, parece um negócio de miniatura, sabe? Uma coisa tão... E de novo usaram a tecnologia pra rejuvenescer, né? Quer dizer, o Tony Stark... Nada! Não, mas eu acho que foi uma das melhores, hein? Porque o Kurt Russell, tirando que ele tava um pouco cheinho, porque eu acho que eles usaram os pontos quer dizer, eles usaram os pontos no Kurt Russell hoje. E ele, na época do lado Fuga de Nova York, ele não sei se a bochecha dele não era tão cheia ou ele fez alguma plástica, alguma coisa, né? Mas tava impecável, assim. Não, a Marvel chegou e falou assim, ô Disney, lembra que vocês capturaram o Kurt Russell em Tron? Não era o Kurt Russell. Era o Jeff Bridges. Era o Jeff Bridges. É o Jeff Bridges?
Os caras são iguais, pô. Dá pra usar. Vamos usar. É verdade. Eu acho. Por isso que eles pegaram o Kurt Russell, porque daí se o Kurt Russell morrer, eles colocam o Jeff Bridges no lugar. Agora, com certeza a Marvel olhou depois que fez o negócio, deu uma ligada pra Disney e falou, viu, se vocês precisarem de repente de ajuda aí com Star Wars mais pra frente e tal, precisa Leia, blá blá blá, né, para os outros filmes, né? Fica exatamente. A dica aí, a gente tá aqui, dá uma mão e tal. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês que eu acho que é importante pra gente continuar a nossa discussão aqui, né, em cima de Guardiões Volume 2. Pra vocês, a gente tem aqui 4 pessoas falando sobre o filme, com óticas diferentes, experiências diferentes. Por isso que eu quero fazer essa pesquisinha aqui. Pra vocês, quem que é o antagonista, o vilão desse filme? Quem que é? Kurt Russell. O Ego. É o Ego. Desse filme é o Ego, né? Eu diria que tem 2. Eu diria que é de certa forma é o Taserface e o Ego. Mas ele, assim, acaba pegando um bom arco. O principal é o Ego. Mas acaba pegando um bom arco, aquele com o Rock e o Yondu e o Groot. Tipo, metade do filme é aquilo. Pelo menos é o que eu fiquei mais assim, torcendo junto, entendeu? Era um vilão tosco, mas era algo importante. Mas o grande vilão, sim, é o Ego. E pra você também, né, Xaxinha? É o Ego. É o Ego. Não, é que o Ego, nos quadrinhos, sempre foi um babaca. Ótimo, já descreveu ele de uma forma bem completa. Entendeu? Então, é impossível ele ser um pai legal. Aí quando aconteceu o que aconteceu no meio do filme, eu falei, ok, então tá certo, então tá tudo dentro do acordo. Então, mas olha só, o Ego, além de ser a persona, né, o vilão que quer destruir a galáxia, que tem aquela megalomania, que quer ser o dono de tudo e não sei o que e tal, ele também carrega com ele todo o resto da história, né? Por isso que ele também acaba sendo a grande persona, a antagonista de todos os heróis ali, porque ao mesmo tempo que a Aisha tá querendo ir atrás dos Guardiões pra conseguir pegar a bateria de volta, o Ego interfere de alguma maneira, ela acaba indo até o planeta do Ego ali pra combater os Guardiões e tal. Então assim, você tem uma série de questões que o Ego consegue unir os pontos e isso torna ele o grande antagonista. Agora a grande questão é, quem que é o protagonista desse filme? Se no primeiro filme a gente tinha o Peter Quill como o fio condutor, quem nesse filme acaba sendo o protagonista? Continua sendo ele, como protagonista ele. Claro, mas aí talvez eles tenham tentado colocar o grupo todo o grupo, né? como protagonista. Então, mas olha só, aí eu vou jogar uma pimenta aqui. Tem um pessoal que acredita que um dos protagonistas, e talvez seja o de maior destaque, é o Yondu, porque ele tem começo, meio e fim. E aí, o Yondu, ele pode ser considerado um protagonista? Eu acho que não, eu acho que ele ficou mais como coadjuvante, né, no sentido literal, é um personagem secundário, mas importante, com um arco completo, mas ele não ele não protagoniza o filme, entendeu? Ele não é o aspecto principal. O protagonista, às vezes, ele nem tá no filme 100%, mas por exemplo, Psicose, a mocinha, ela é uma das protagonistas, e ela morre antes da metade do filme, né? A mocinha que o Norman spoiler, meu Deus. Que o Norman Bates mata. Ela não tá no filme inteiro, mas ela é a protagonista. Ela é o fio condutor, digamos assim. Nisso, o Peter Quill, ele é o protagonista, mas eu acho que a Gamora também acaba sendo uma protagonista, o Drax. É o grupo todo. Talvez talvez o Drax e o Baby Groot, não sei se eu poria como protagonista. Mas o Rocket, sim, porque ele também é um dos principais. Sim. Eu acho que o trio, na minha opinião, né? Vamos lá de novo. Já que eu falei no Tarantino, o James Gunn é fã do Tarantino. Mas tem semelhanças. Vamos pegar aqueles dois mesmos, o filme que mencionei, que são Cães de Aluguel e Pulp Fiction. Os dois não tem um personagem só. Os dois não tem um arco só. E os dois têm uma edição muito melhor. Obrigado. Tem outros arcos, tem outras histórias correndo paralelo, tem uma coisa assim. E passou pela minha cabeça isso, porque não tem como você elencar um cara só como principal nesse filme. Não tem mesmo. E nos outros três, Cães de Aluguel e Pulp Fiction, não tem um cara principal só também. São histórias de várias pessoas ali que acontecem que se cruzam ali no meio do caminho. E Pulp Fiction é pior, tá fora de ordem. Você tem que organizar na sua cabeça e vira. Então, cara, mas sabe qual que é o meu problema aí que entra? É de novo a falta
falta de você estabelecer o que você quer exatamente mostrar no filme para você conectar o público. Fazendo pesquisas aqui, né, para vir falar sobre o filme, a gente vê o pessoal que é fã de Marvel e tal, falando justamente da participação do Yondu como sendo algo muito bom, porque ele fazia parte da primeira formação, segunda formação, sei lá, do Guardiões da Galáxia. Primeira. E aí, o fato de terem focado mais nele agora, mostrando, né, que ele tinha sido exilado lá pelos mercenários e não sei o que, e sabe, os saqueadores, né, e aí, tipo, tem toda uma questão existencial que passa ali pelo Yondu e tal, beleza, e aí ele meio que se reencontra no que era nesse grupo do Guardiões, que já está estabelecido ali, ele meio que volta a fazer parte, inclusive perto ali do desfecho dele, eles meio que falam, bem-vindo agora ao grupo do Guardiões, agora você faz parte aqui também, não sei o que e tal, e ele morre, e aí eu fiquei assim, sabe quando você vê toda a cena com o Yondu, e daí você fala, cara, que é esse cara, meu? Cara, por que eu acho ele assim, é tão importante assim? Ele é importante entendeu? Pra formação do Peter Quill, entendeu? Ele é importante pra mensagem que o filme passa. Eu acho o seguinte, ele não é o protagonista. O protagonista, acho que tem duas maneiras de interpretar esse filme. Ou ele é o protagonista é o Peter Quill, ou é o grupo todo, todos eles, o Peter Quill, a Gamora, o Rocket, e aí entraria talvez até o Groot. O fato é que o Yondu, ele é um personagem secundário, só que ele tem um arco muito completo, muito bem marcado, o arco mais bem trabalhado do filme. Provavelmente o melhor ator do filme. Não que os outros não sejam bons. Eu acho que o Bradley Cooper manda muito. A Gamora também tá bacana, tal. O Chris Pratt não tá bom nesse filme, aliás. Mas esse ator que faz o Yondu, ele é muito bom. Então ele consegue dar o peso dramático que o personagem dele exige pra criar esse arco que basicamente, assim, que é quem ajuda. Ele não é o fio condutor da narrativa, mas ele é o fio que ajuda. Ele é o cara que ajuda tudo a ir acontecendo, e no final das contas é um cara que ajuda a salvar o Peter Quill, então ele tem toda essa importância. Então ele tem todo esse papel, e aí a mensagem final, que é uma mensagem que todo mundo sabe, mas é sempre bom reforçar, é aquela questão de quem é o pai de alguém, é o que cria, ou é o que dá, né, que fecunda o algo. Mas aí, né, você não achou isso também um tanto quanto forçado? Porque até então, o discurso do Peter Quill é, o cara me roubou, eu fui sequestrado, fui tirado da minha casa, o cara só quis ficar comigo porque eu era pequeno pra entrar nos buracos. Mas isso deixa, não que tenha um desenvolvimento perfeito, mas eles explicam ao longo do filme que, tipo, ele enxergava dessa forma, ele passa a rever a infância dele de uma forma diferente, e você entende que o Yondu só ficou com ele porque não queria que ele morresse, porque se ele fosse pro planeta do Ego, ele ia virar um esqueletinho que nem tinha aqueles esqueletos lá no cantinho lá. Exatamente, no primeiro filme a gente vê pouco do Yondu, então a gente só vê aquele lado negativo, a gente vê que ele é um dos saqueadores, e que ele é, assim, mais ou menos ruim, né, ele sempre joga na cara do Peter Quill, os membros da tripulação, eles queriam te comer porque eles nunca tinham provado carne de humano, e eu que proteger você e tal. Você vê, nossa, ele foi um pai adotivo, quer dizer, nem um pai adotivo, você vê que ele foi meio que o sequestrador. O carrasco adotivo, exatamente. É como o Dani acabou de dizer, nesse filme, a gente vê o quanto ele protegeu, na verdade. Porque, digamos assim, ele ficou mal visto dentro do grupo dos Ravagers, né, ou dos saqueadores, por causa dessa questão do tráfico de crianças, que era a regra proibida, que eles não podiam fazer isso, e então ele ficou mal visto, e ele parou quando ele descobriu que aquelas crianças estavam morrendo. Então, ele se compadeceu do Peter Quill. E depois ele fala que, no final do filme agora, do volume 2, ele fala, eles nunca quiseram devorar você. Mas você sempre falava isso. Eu falava isso pra te irritar, mas eles nunca quiseram. Eu te protegia porque eu gostava de você, entendeu? E aí, tanto é que quando ele tá pra morrer, o Peter Quill, ele tem vários flashbacks, ele lembra do Yondu ajudando ele a atirar, mostra ele pequeno com o Yondu atrás dele. Então isso que foi bem interessante do personagem. É evolução. E você vê que ele começa assim, ruim de novo no volume 2, porque ele aparece atrás do Rocket, mas depois você vê que ele é traído e ele começa a ajudar os outros até o ponto de se sacrificar. Ele tem um processo de redenção, né? Exatamente. Aquela hora que ele começa a falar com o Rocket, você roubou o negócio porque você trata mal dos outros, porque você quer afastar os outros, porque você se sente
sozinho. Sabe como eu sei disso? Porque é assim que eu me sinto. Tipo, pra mim foi uma das melhores frases, melhores partes do filme. Por isso que eu gostei tanto do arco do Rocket, do Yondu e do Groot. Tipo, eu assistiria um outro filme de 2 horas só com os 3, assim, entendeu? De fuga, né? Então, mas isso não torna ele um protagonista? Porque a gente vê ele... porque a linha principal do filme não é essa. A linha principal do filme é a do Peter Quill indo pro planeta do Ego, descobrindo as coisas lá e derrotando o Ego, porque senão ele ia virar um seguidor, entre aspas, do pai dele, e isso ia destruir a galáxia, porque os planetas ia, enfim, acabar com a vida dos planetas, ou sei lá o que, entendeu? E é a única coisa que pode ser que tenha uma citação no próximo filme, então no próximo filme dos Vingadores, tipo, é muito possível, eu já tô até vendo uma televisãozinha de um programa de notícias mostrando, numa cidadezinha no interior surgiu uma pedra do nada que invadiu a cidade, tal, que foi aquele início que aconteceu, né, de uma destruição do planeta que aconteceu onde ele deixou aquela planta. E que é a única coisa que acho que vai reverberar, né? O resto, nada desse filme reverbera nos próximos da Marvel. Ou dificilmente, né? A não ser o Adam, que depois a gente pode falar sobre ele, mas... Só pra finalizar sobre o Yondu, né, que o Rafa comentou. Os Guardiões da Galáxia, como revista em quadrinhos, a primeira formação era o personagem do Yondu, não era o personagem do Stallone, que é o Starhawk, era o Mainframe, era, deixa eu ver, aquele cara todo tipo de cristal, Martin X. Quem faz ele é o Michael Rosenbaum, que era o Lex Luthor do Smallville. O outro cara grandão, que eu não lembro o nome dele, que é Charlie 27, né? Isso, era esse grupo. O que dá a entender? Que esse grupo que nos quadrinhos é a primeira formação dos Guardiões da Galáxia, no universo dos filmes eles não tinham esse nome. Eles eram os Ravengers já, só que só que dá a entender assim, que o grupo ficou tão grande, foram entrando tantos membros, que daí eles se separaram em várias facções. E cada um dos principais virou o líder de uma facção, que é o que a gente vê nas naves individuais no velório do Yondu. E uma das cenas pós-créditos é o grupo todo reunido. Daí tem até aquele capacetezinho que é o Mainframe, que daí virou a Mainframe, né? Ela é dublada pela Miley Cyrus, que tipo, não tinha a mínima ideia de que fosse ela, mas beleza. Então, isso é muito fanservice, né? Você chegar e colocar todas essas questões ali e depois na cena pós-crédito você mostrar também um pouco do Sylvester Stallone, a formação original e tal. E eu acho que, na verdade, eles quiseram, de alguma forma, fazer essa conexão realmente com a origem do que eram os Guardiões através do Yondu mesmo, sabe? Tipo, vamos pegar ele, que é um personagem clássico, e vamos trabalhar ele um pouco mais pra fazer um fanservice aqui, entendeu? Perfeito. Podia ser com o Stallone, por exemplo. A quantidade de fanservice que tem isso daí é muito grande. Até romper contratos, existe a chance de ter rompido contrato com a Fox. Porque a Fox tem o Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico leva com ele os vigias. Aí botaram o Stan Lee conversando com 3 vigias. Que é aqueles caras gigantes cabeçudos. Aí falou, não, peraí, isso tá no contrato, tá errado, não pode. Pode rolar processo ali. Sei lá, às vezes porque o Stan Lee tá sentado ali conversando com eles, talvez não, né, mas deve ser um limbo, tipo o Mercúrio, a Feiticeira Escarlate, que pertence aos dois. E também a Marvel Studios tá meio que se ferrando pra Fox, né? Mas eu acho que é um limbo, cara. Acho que eles não iam dar um bola fora assim. After all these years, I've found you. And who the hell are you? I figured my rugged good looks would make that obvious. My name is Ego. And I'm your dad, Peter. Agora, essa questão do Peter Quill, ele ser meio Deus e meio humano, isso daí já tava no quadrinho? Foi uma coisa que pra vocês foi uma coisa, ok, beleza? Ou foi tipo uma surpresa? Beleza. Não, eles inventaram, porque o Ego não é o pai dele, é? Não, é o Jason. É o Spartax, Jason de Spartax. Não é? Isso. O Ego nos quadrinhos não é o pai dele. Eles pensam que, vamos pegar e vamos mudar. Não, mas ele tem uma ascendência real, nobre. Mas o pai dele também é outro babaca, entendeu? Aham. Então... Tirou um babaca por outro. Exatamente. Não, mas o babaca por babaca, o Ego é pior. Uhum. O Jason é um rei do planeta. E, assim, por mais que ele seja um babaca, ok, ele reina mais ou menos.
Thanos, mas ele é meio tiranão, assim, sabe? Meio sem medir as consequências. Essas relações, Peter Quill, Ego, Peter Quill, Gamora e Peter Quill, Yondu, foram todas feitas pra esse filme do Guardiões. Isso daí não existe nos quadrinhos? Nenhuma dessas relações? Não. Tipo, o Peter Quill não tem uma paixão incontrolável pela Gamora, nem nada disso. O problema, até pegando esse gancho, é que assim, a Gamora e o Drax, a gente não vê muito do poder deles, né? A Gamora, assim, pra vocês terem ideia, se a gente trouxesse ela pro planeta Terra e largasse ela aqui, ela matava os 7 bilhões de habitantes. Tipo, ela é muito, 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 muito foda. E o Drax, tipo, o nome dele é Drax, o Destruidor. Aí tem um dos primeiros quadrinhos que eu vi dele, assim, eu nem lembro que história que era, mas era assim, era uma puta de uma nave gigantesca e soltavam ele dentro, assim, no quadrinho ele entrando na nave. Aí, tipo, na outra imagem era, tipo, a nave, várias explosões nela, e daí a outra imagem, tipo, ele indo embora. Em 5 segundos ele destruiu todo mundo da nave, entendeu? Isso a gente não vê. A gente não vê a Gamora como a mais fodida do universo, como o Drax, o cara mais fortão do universo, entendeu? Eles são medianos. A mulher mais perigosa do universo. Né? Eles têm que reduzir isso pra ter aventura, senão, tipo, eles iam chegar no planeta lá, meu Deus, tá tudo errado, e pronto, acabou o planeta. É que assim, por exemplo, ela fala bastante no primeiro filme, que ela sofreu nas mãos do Thanos. Ela não tem uma cicatriz, ela não tem nada. A Nebulosa ainda fala, olha, eu sou toda metálica, porque cada vez que eu perdia de uma briga com você, o Thanos ia lá e mexia em mim. E você vê a hora que a nave explode, que ela, tipo, a perna dela vai arrumando, a boca, o crânio, você vê que ela é tudo fodida aqui. E a Gamora não parece que ela sofreu porque nada. Ela ganhava as brigas. Eu achei que, por exemplo, nesse filme a gente tem um bom desenvolvimento da Gamora, assim, meio que querendo mostrar um pouco mais desse lado familiar dela, ok, e tentando fazer um pouco mais dessa conexão com o Thanos, beleza, achei que isso daí eles tentaram fazer de forma rasa, não é nada aprofundada, você não se sente compadecido pela dor dela, ou sabe, ela abraçando e falando, você sempre vai ser minha irmã e tal, sabe, é tudo muito raso, assim, você não é uma coisa muito sentimental, mas eu gostei muito mais da profundidade da história do Yondu, justamente porque vai tentar fazer esse resgate dele, e gostei muito da mostrar um pouco mais das habilidades do Rocket, tipo aquela cena inteira de batalha do Rocket pra defender, né, a nave que tá quebrada, que ele vai de galho em galho, aquilo ali eu achei demais, ali eu olhei e falei assim, cara, isso sim é um guaxinim assassino inteligente, sabe, o cara vai pular de árvore em árvore e tal, então assim, você tem cenas de ação que são memoráveis, que você pega e fala, puta, que troço legal, sabe, o que ele fez, só que eu acho que o filme, ele fica escorregando em coisas básicas, por exemplo, o excesso, eu achei que esse filme teve um excesso de piadas, um excesso de vírgulas humorísticas, tinha momento que eu tava no cinema, tinha um pessoal assim, tipo, 4 rindo no fundo, aí no segundo minuto seguinte tinha 5 rindo na esquerda, aí, sabe, em outro minuto aí ria um pouquinho mais o público, sabe, assim, tipo, quando não era, tipo, todo mundo, o cinema inteiro fazendo, porra, que foda e tal, então, tipo, era tantos momentos engraçados, assim, que daí meio que... O pessoal se perde. O pessoal se perdia, tipo, e repete o que acontece em praticamente todos os últimos filmes da Marvel, é tanta piadinha que você perde clima de urgência. Você não fica, meu Deus, vai destruir esse planeta, eles vão morrer. Não, você não fica. Você fala, foda-se, vai estar tudo bem, porque eles estão fazendo piadinha. Infelizmente, eu lembrei até um pouco de Transformers, assim, cena de ação, piada, que basicamente é o que se resumiu, né? Tem a hora que a Nebulosa, ela tá falando os negócios lá pro Kragle, que eu acho que que é o irmão do James Gunn, né? Aquele pirata que sobrevive e herda a flecha do Yondu. E daí ela conta a história dramática, aí eu pensei, puta que eu pariu, da hora essa cena, mas o cara vai fazer uma piada idiota. Daí ele vai lá e faz uma piada idiota, entendeu? Ele quebra. Então, não tem... E no primeiro filme não é assim. Tem coisas sérias e, tipo, a cena acaba séria, passa pra outra e beleza. Esse não. Todas as cenas, elas acabam com uma gagzinha, né? E o pior, uma coisa até que o Lucas escreveu num artigo no Cinemação, e eu concordo muito. Ele tem um humor muito autorreferente. Tipo, eles fazem piadas que se baseiam no fato de que você tem que conhecer o relacionamento entre eles, entendeu? Tem muita piada assim,
guaxinim, panda feio, sei lá o que. Sabe, é tudo a Gamora e o Peter Quill, se eles gostam ou não gostam do outro. Sabe, é tudo muita piada, tem muita piada sobre eles mesmos, entendeu? Então fica só isso, sabe? Tipo, é um excesso de piada que se você pega o filme pela metade lá na TV quando estiver passando no Telecine, você não vai entender nada, você nem vai ver como uma piada, entendeu? Então esse é um problema também, assim, é esse exagero, né? Eu acho que eles perderam um pouco a mão nisso justamente por isso, sabe? Tem um excesso, perde um pouco o tom. Eu vou dar até um exemplo. Naquela cena em que eles estão na nave do Ego, indo em direção a planeta lá, eles ficam ali conversando com a Mantis, e aí, beleza, vão entendendo o que ela faz, qual que é o poder dela ali e tal. Aí, tá bom, testa em mim, tá? Você tem uma atração sexual e amorosa por ela, pela Gamora. Daí, pô, todo mundo rindo no cinema e tal. Beleza, tipo, deu pra entender. Ela tenta alguma coisa na Gamora, a Gamora segura ela, fala que não vai encostar e tal. Pá, beleza, voltou pra tensão. Tá mostrando quem é a Gamora. Aí, em seguida, na mesma cena, aí o Drax, usa em mim porque eu quero dormir. Aí coloca o Drax pra dormir. Tipo, sabe quando é tipo uma coisa muito sequência? Na mesma cena, você tem 3, 4 piadas, assim. Tudo bem, tem momentos engraçados, tem, mas, sabe, eu acho que precisava ter um pouco mais, você precisava dar uns respiros um pouco maiores e tal, e aí que eu acho que entra o problema do Drax no filme, porque ele como o Henrique falou, ele é o destruidor e tal, você tem essa sensação dele ser um cara muito forte, ele sabe, né, sobre as artes do combate, não sei o que, no primeiro filme. Aqui, ele tem uma batalha, que era a batalha que ele fez logo no começo, quando ele vem aquele bicho do espaço lá e tal. E depois disso, ele não faz mais nada no filme. Ele não tem mais propósito nenhum. Ele fica conversando com um, conversa com outro e tal. E a hora que o pau tá comendo, aí segura aqui a Mantis, leva ela pra nave e salva ela. Pronto, vai embora. O único cara que não andava direito daquele foguete lá. Aí ele sai com o negócio e tal, e, é enterrado e tal. E aí? Você não vê mais ele tirando a faca, você não vê mais ele ficando puto, você não vê mais nada dele, entendeu? Então é um personagem muito perdido, que acaba escorregando muito nas piadas, forçaram muito esse negócio dele ser um cara muito inocente em alguns momentos, né? Tipo, ele acaba fazendo várias referências de coisas que ele viveu e não sei o que e tal, então, tipo, ficam citando essas coisas, mas o que é a personalidade dele, né? A ação dele acaba ficando muito perdida. E aí, outro ponto que eu também acho é o seguinte, eu adorei o Baby Groot. Achei o Baby Groot super bonitinho, dá vontade de comprar e ter na mesa, sabe? Só que o problema dele é esse, que ele é feito para ser comprado e colocado na mesa. Porque eu acho que o problema dele, o 3D, a forma como ele foi montado, foi muito caricata, que foge completamente do que é o resto do filme. Você olha o Raccoon, por exemplo, ele é um guaxinim. Ele é um guaxinim. Você vê o pelo, a textura do pelo, os olhos ali, você vê que ele é um guaxinim. Quando o Groot era adulto, você não tinha aqueles olhos gigantes e brilhantes e lacrimejados, sabe? Como se fosse um grande bichinho Tamagotchi, sei lá o que. O gatinho do Shrek, né? Mas essa é a estratégia tradicional pra você fazer um bichinho fofinho, né? Não, Quer fazer um bichinho fofinho? Deixa um olho bem grande, o mais lacrimejante possível, mais brilhosinho e todo expressivo. Isso mas eu tô entendendo o que o Rafa tá tentando dizer, que destoou, né? Mas eu acho que como a cena pós-crédito demonstra, né, que ele mudou de fase, já tá virando adolescente. Eu acho que agora pro Vingadores Guerra Infinita, até pela necessidade da luta contra o Thanos, não vai ser assim, o Thanos contra 30 heróis. É o Thanos com mais uns generais X, que eu não sei quem que são. Eu acho que o Groot vai estar adulto mesmo, ele vai estar como no volume 1, digamos assim. Até porque na cena pós-créditos já mostra ele adolescente, toda a zoeirinha lá. Né? Eu ainda achei engraçado que eles fizeram a piada dele adolescente, tipo, mexendo no celular, mas eu achei que podia ter feito um pouco mais apelativo se fosse, tipo, ele se masturbando, digamos assim. A hora que mostrou, eu falei, nossa, imagine que nonsense que seria, né? Alguma piada de, o que você tá fazendo aí, não sei o que, né? Ainda bem que você não escreve, cara, né? Ainda bem que você não escreve, cara. É pra família, cara. Pois é. É da Disney.
Não, mas vale lembrar então aqui, fazer uma referência. No terceiro filme do Harry Potter, o Alfonso Cuarón conseguiu ser bem sutil, né, nessa referência. A cena inicial é dele na cama, aí ele tá treinando um feitiço, e é uma referência sutil à masturbação de um adolescente. Mas enfim, é só uma citação. Nossa, cara, eu nunca pensei nisso assistindo Harry Potter. Mas tipo, ele é a Cuarón, né? Então tá bom. Eu prefiro pensar que ele tá treinando feitiço, cara. Não, mas é o Cuarón. O Cuarón fez essas coisas de propósito. Não. O Danny acabou de estragar um monte de... Estraguei Harry Potter pra vocês. Estragou Harry Potter, velho. É isso aí. Eu acho que, enfim, não sei se vocês vão falar, mas acho que é importante a gente falar do Adam, né? Que acho que é o único elo com toda a parada vamos lá, da já vamos falar dos créditos da cena Isso. Já falou de uma, do Groot. Isso, perfeito. Que o Rafael falou pra nada, algumas são pra nada mesmo, mas o Adam não é pra nada. Então, fala aí, quem que é o Adam? Quem que é Adam Warlock? O Adam Warlock foi um personagem muito importante quando houve a saga das Joias Infinitas nos quadrinhos, tá? Ele era o principal antagonista e era o principal portador da Joia da Alma. Mas certamente não vai ser ele que vai ser o portador da Joia da Alma. Tem uma teoria de que essa Joia da Alma tá no martelo do Thor. Existe uma teoria aqui na internet, que não sei quem que lançou, que chama Teoria Thanos, onde a joia tá em cada uma das letras da palavra Thanos. Quando apareceu a cena da Cate Blanchett arrebentando o martelo do Thor, essa teoria ficou um pouquinho mais forte, onde seria o H de Thanos, com T-H-A-N-O-S, seria Hammer, de martelo, né? T de Tesseract, H de Hammer, A de Ether, que no inglês Aether, né? Aether. N de Necklace, que seria o olho de Agamotto, que é um colar, né, do olho de Agamotto. Do Doutor Estranho. Doutor Estranho. O de Orb, que é aquela joia do infinito que o Peter Quill segurou. E S de Scepter, que seria um cetro que o irmão do Thor segurou. Como é que chama o irmão do Thor mesmo? O Loki. E que tá na testa do Loki. Visão, né? Que agora tá na testa do Então Visão. qual falta? Então, falta a joia da alma, que o pessoal acredita que tá dentro do martelo do Thor. Que parece que o martelo parece que, se eu não me engano, parece que o último filme antes dos Vingadores, parece que é só o martelo, só o filme do Thor mesmo. Não, acho que não tem mais nenhum outro, não. Eu falei que tinha 2 ou 3, mas não, acho que é só o filme do Thor, antes da Guerra Infinita. Porque tem o do Homem-Aranha, mas não vai ser... Vai se passar antes, né? Sei lá. Não é nessa cronologia. Do Homem-Aranha e, se eu não me engano, o do Homem-Formiga e a Vespa. E aí acaba. A única chance que tem pra mostrar... Homem-Formiga e a Vespa não vai mostrar. Não, vai ser piadinha e tal. E aí, então, o Hammer só pode estar dentro do martelo do Thor mesmo. Existe grande chance da Joia da Alma estar dentro do martelo do Thor. Mas não tá... arrebentado. E qual que tá com o Adam Warlock? Nada, nenhuma. O Adam Warlock é assim, ele foi criado nos quadrinhos antes da Aisha. A Aisha seria uma contraparte feminina dele. Seria pra ser a esposa dele, entre aspas. Mas no filme foi feito de forma diferente, é claro. E ele era pra ser tem site que fala que era pra ser Jesus Cristo da Marvel, né? Pra ser... Vai resumir bem o negócio aqui. Mas não era bem isso. Ele é pra ser um cara super poderoso, super perfeito. Não é bem Jesus Cristo da Marvel, não. Super-Homem. Eles estão dizendo Jesus Cristo. Não é nem isso. Acho que é acima de Super-Homem, sabe? O Super-Homem ainda tem os conflitos internos dele. O Adam Warlock não tem muito conflito. Ele sabe bem o que tá fazendo. Ele tem quase uma posição meio que divina, assim, nas coisas. Ele sabe bem o que tá fazendo. E não tem esses conflitos que o Superman tem, sabe? E aí ele foi criado pra ser um humano perfeito mesmo. Não é que nem esse pessoal que contratou Peter Quill, que quer ser perfeito, mas só se ferra. Só se dá o filme inteiro. Ele só se dá mal. E no fim, eles ajudam muito os Guardiões da Galáxia. Mas provavelmente, se ele for aparecer só no filme dos Guardiões, provavelmente não vai fazer parte da Guerra Infinita. Pois é. Então, entendi. Não sei como é que vai ser. Mas ele não pode ser não sei, eu ouvi em algum lugar, eu posso estar viajando muito, de que ele seria o cara que tem poder pra destruir o Thanos. É isso? Tô viajando. Nos quadrinhos seria. Mas aqui não faz sentido nos filmes. Não faz sentido se ele não aparecer, né? Eu vou aparecer do nada. Então, mas eu acho que essa é a grande chave desse filme. Infinita. Tipo, a única coisa que esse filme presta do ponto de vista do universo expandido da Marvel é mostrar o surgimento do Adam Warlock, porque os Vingadores vão depender dele pra ganhar do Thanos. Eu imagino que seja isso. Assim, ao que tudo tá se desenhando. Vou te falar uma coisa, que seria uma pena você
no Vingadores Guerra Infinita, onde vai começar a reunir todo mundo, você precisar de um herói que nem foi desenvolvido pra matar o grande vilão. Vai saber se ele não vai estar no... E ainda Thor por cima agora. que só apareceu na cena pós-crédito. Mas vai saber se ele não vai estar no Thor Ragnarok, entendeu? Não tô dizendo que isso é perfeito, não. Não tô imaginando o que pode acontecer baseado no que eu vi, no que eu sei. Se for assim, esse filme vai ser muito ruim, viu? Nossa senhora. Ah, é sério. Não, deixa ele por próximos Guardiões, que vai ser... Vamos lançar esse filme Tenta assim, desenvolver ele mais, né? Vamos fazer assim. Vamos deixar a Guerra Infinita 1. Aí lança Guardiões 3. Aí lança a Infinita 2. Aí dá. Aí o Adam salva todo mundo. Porque já desenvolveu ele. Até porque o próximo Vingadores vai ser a maior salada de personagem, né? Exato. Vai ter mais personagem. Acho que vai ter personagem que vai ter que nem ter fala, que senão não vai dar tempo. Por isso que eu falei que eu acho que seria uma pena. Eles podem fazer isso? Pode, mas seria uma pena com tanto personagem no mesmo filme, você ter que trazer mais um que ainda nem foi direito desenvolvido pra resolver o problema dos caras. E já tô viajando aqui, imaginando ele surgir quase como um Deus Ex Machina, né? Que é aquele conceito de tá tudo dando errado, meu Deus, Adam Warlock surge e salva a humanidade. Se isso acontecer, salva a galáxia, não é nem a humanidade, salva tipo o universo. Mas se isso acontecer realmente, vai enfraquecer muito. This is weird. We've got a sovereign fleet approaching from the rear. Why would they do that? Probably because Rocket stole some of their batteries. Dude! Right. He didn't steal some of those. I don't know why they're after us. What a mystery this is. Só pra gente deixar nossos ouvintes informados, né? A gente teve agora no dia 27 de abril o lançamento do Guardiões da Galáxia Volume 2. Aí o próximo filme agora da Marvel é o Homem-Aranha de Volta ao Lar, né? Que vai sair no dia 6 de julho. Daí a gente tem Thor Ragnarok, que é no dia 2 de novembro. Aí a gente vai ter ainda da Marvel Pantera Negra no dia 15 de fevereiro. E aí no dia 26 de abril a gente tem o Vingadores Guerra Infinita Parte 1, né? Que eles vai ser dividido em 2. Então só no dia 26. Então entre o filme que saiu hoje e o Vingadores, a gente vai ter o Thor Ragnarok e vai ter o Pantera Negra. O Pantera Negra pode ser que não esteja nem um pouco conectado com esse universo, né? Como foi mais ou menos o que fizeram agora com o Guardiões, quando eles não quiseram mencionar muito, né? O fato da guerra e tal. A chance de aparecer uma Joia do Infinito no filme do Pantera Negra é mínima. Exatamente. E aí a gente vai ter então entre os dois o que pode ligar mais agora é justamente o Thor Ragnarok, que daí chegaria no Vingadores Guerra Infinita Parte 1 já com mais informação. Depois do Vingadores Guerra Infinita Parte 1, a gente teria ainda, né, dentro da Marvel Studios, a gente teria Homem-Formiga e Vespa, que daí seria no dia 5 de julho, e a gente teria também... De 2018. De 2018, exatamente. E teria Capitã Marvel, que seria mais um filme que daí já seria em 2019 e tal, aí pra vir pra Vingadores 4 em maio de 2019. Quer dizer, a gente tem aí 1 ou 2 filmes que pode intercalar esses filmes que podem trazer um pouco mais de informação pra Vingadores Guerra Infinita, né? Então, na verdade, assim, realmente o que a gente tava falando aqui do Adam, se não trouxerem mais informação dele, o ideal seria realmente segurar, porque ainda não tem data definida pra quando vai vir o próximo filme dos Guardiões, então a gente não sabe se é antes ou se é depois do que vai ser, né, o Vingadores Parte 2, Guerras Infinitas, mas seria muito ruim realmente, tipo, começarem a desenvolver o personagem e no fim ficar tudo meio jogado, né? Eu acho que nem é, a Marvel nem é desse perfil, ela não costuma fazer isso. O James Gunn, ele tweetou, pôs no Instagram ontem que Guardiões da Galáxia 3, ontem ou hoje foi isso, é só depois do Vingadores 4, que provavelmente vai se chamar Manopla do Infinito, Infinity Gauntlet. Então, tipo, vai ter muita coisa ainda pra ser explicada. Talvez se esse nome for confirmado mesmo, foi a atriz que faz a Nebula, que falou, deu essa deixa, né? Não, ele desmentiu. Ele desmentiu? James Gunn falou, não é bem assim não, para com isso.
Porque eu achei que daí os Vingadores 3 podia ser o Thanos indo reunir, porque cada joia do infinito tá em um ponto, na verdade, ele não tá com elas, né, e só falta uma. Falta uma pra gente conhecer, mas ele não tem nenhuma. Então eu acho que o primeiro filme pode ser ele indo atrás de Asgard, indo atrás do matar o Visão pra tirar... Ou pode ser a introdução do filme, tipo, sei lá, eu tô imaginando aqui como fracassar com tudo, como detonar tudo. Você mostra os 5 minutos do filme do próximo filme do Vingadores, com o Thanos invadindo todos os lugares onde tem porque não sei se... Acho que ele pode fazer isso, em termos de poder. Ele invade todos os lugares, pega tudo, aí todo mundo fica com o cu na mão, porque, meu Deus do céu, e agora? Aí tem que juntar todos os Vingadores, demora uma caralhada de tempo, e aí junta todo mundo, eles encontram com os Guardiões da Galáxia, e no final surge o Adam Warlock pra salvar todo mundo, porque todo mundo vai estar fudido perdendo pro Thanos. Pode ser um filme, como sei lá, realmente destruir, né, tantos anos de construção. Se a Disney quiser perder dinheiro, me contrarie. Pois é. Mas olha só, aí entra outra coisa interessante, que eu vou puxar um pouco disso que o Dani tá falando. A gente tá falando aqui do Thanos, e a gente tem que lembrar que nos primeiros filmes da Marvel, a gente tinha como cenas pós-créditos justamente momentos que o Thanos aparecia. E aí ficava sempre aquela expectativa, mostrou a luva, mostrou isso, mostrou aquilo. Verdade. Então você sempre trazia de alguma forma ele pra história. Agora aqui, vamos relembrar, a gente tem 5 cenas pós-créditos de um filme que é quase que o filme pré-Guerra Infinita, né? Antes você tem o Thor, tem o Guardiões, que seriam os 2 filmes mais próximos do universo do Thanos. E aí, no Guardiões, eles lançam 5 cenas pós-créditos. Daí a gente tem a primeira cena pós-créditos, é o cara tentando manipular a flecha, que daí é uma coisa cômica, que não tem conexão com nada, na verdade. A segunda cena pós-crédito é justamente lá o Stallone reunido lá com o pessoal, e que bom tê-los todos aqui, nós vamos refazer esse grupo, e não sei o que, e pronto. Você sabe o que vai dar nisso? O quê? Vai dar a mesma coisa que a Glenn Close, né, deu no primeiro Guardiões da Galáxia. Que é nada também. Que é nada. Eu também acho. Não, foi só uma referência do tipo, legal, o grupo está reunido, mas também duvido que eles vão fazer. É a mesma coisa de dizer assim, que legal, existe a tropa nova. E o Nova? Joinha, existe o Nova aqui pra você, ó. Daí, a gente tem a cena do Groot adolescente, que daí também é só pra mostrar que, ele está crescendo, mais uma piada que também... Isso vai ajudar a entender os 4 anos que passaram entre um filme e outro. Exato, mas nada que, tipo... Tem uma utilidadezinha... Mínima, porque se nesse filme aqui a gente já falou que passou 6 meses, né, e sei lá, de um Vingadores pra outro, a gente também já tinha falado, passou não sei quanto tempo, tipo, em um filme, em 2 segundos de filme, eles conseguiriam justificar isso. Mas fizeram a cena pós-crédito, beleza, tem uma utilidade mínima, como a gente falou aqui. Então, 3 cenas pós-créditos até agora que não serviram pra absolutamente nada. Daí a gente tem mais 2. Stan Lee com os vigias. Stan Lee com os vigias, os cabeçudos. Sem fazer também absolutamente nada. Não, serviu sim. Serviu pra eles levar um processo na cabeça. Pois é. Então Stan Lee com o processo. E aí a última cena que a gente tem é justamente a criação do Adam, que daí pode ser uma conexão que vem até alguma coisa a ver lá com o Thanos. Ou seja, a gente tem um filme que é um filme pré-Guerra Infinita, que sempre mostrou pra gente o Thanos caminhando em direção às pedras, e aí agora a gente tem 5 cenas que não dizem nada, cara, que não dizem nada. A gente pode até falar, olha, vão criar o Adam, beleza, mas e o Thanos nisso? Cadê mais uma cena pra, tipo, te aproximar um pouco mais disso? Vão gastar no Thor? Mas como Marvete, eu tenho que defender um negócio nessa história. Isso serve de fanservice. Sem Aquele dúvida. cara que lê revistinha da Marvel, que tem uma coleção em casa, que já comprou, sei lá, super-heróis Marvel, que leu aquelas revistinhas, histórias paralelas do Quarteto Fantástico, na época da Panini, sabe? Aqueles negócios antigos, que é das antigas mesmo, sabe? É pra agradar a gente.
que eles fizeram esse negócio assim. Botou o Cosmo, gente. Você sabe quem que é o Cosmo? Não. Henrique, você sabe quem que é o Cosmo? É o cachorro que aparece no primeiro filme, É né? o cachorro que aparece... Não, aparece no começo? Eu não lembro. Não, ele aparece no primeiro filme e ele tá preso com as coisas do Lulu Santos. Com o colecionador. Lulu Santos, Aliás, uma coisa importante. Com o Lulu Santos, tá. Nesse filme tem uma aparição rápida do Pato lá. Do Howard. Tipo, aparece, some só pra dizer, sei lá, só pra dizer que apareceu e tal. E uma curiosidade, o Howard e o Pato... Ele teve mais falas que no outro filme também, né? E ele é dublado pelo Seth Green, que é o criador lá do Frango Robô, fez Buffy Caça-Vampiros, também fazia o Oz. Essa aí foi um monte de fanservice, pra quem lê coisa da Marvel, assim, coisa alternativa, coisa secundária, coisa que não tava, aqui no Brasil é coisa que não tava na capa, que principalmente Abril, né? Na época da Abril. Abril enfiava no meio da revista ali só pra dar volume e vender. E você acabava lendo aquele negócio lá, porque eu comprei, paguei, tô lendo. Tinha coisa ruim, tinha coisa boa também, mas tinha coisa muito ruim ali também. Mas era mais pra agradar isso, mas pra agradar a gente, mas não tinha muito... Então... Agora, pra história... Pois mas aí que tá o problema, né? Tem, assim, tudo bem, eu entendo o estúdio se preocupar em trazer fanservice, em trazer essas expectativas pra quem é fã, pra ver, né, na tela, como seria na realidade aquele personagem que eles só viram em quadrinho e tal. Beleza, eu entendo isso, acho que ok, faz parte, inclusive, desse universo e tal. Agora, sim, precisa lembrar que, tipo, assim como eu, assim como várias outras pessoas que só estão acompanhando o filme, a gente acha isso uma baboseira. Eu não consigo olhar para essas cenas pós-créditos, e olha que quando foi anunciado que Guardiões teriam 5 cenas pós-créditos, eu falei assim, eu falei em algum podcast, eu falei, pode ser que eles usem 5 cenas pós-créditos para começar a trazer realmente o Thanos para próximo, né? Eles vão justificar cada vez mais para daí ir te aproximando mais daquilo. Agora sim, eles trouxeram na verdade para cenas pós-créditos o que foi a toada do filme inteiro, que era humor, que era piada, que era fanservice. Então assim, eles focaram e voltaram para uma coisa que já estava sendo feita durante todo o filme. Então assim, teve uma relevância baixíssima, uma coisa, sabe, muito superficial, mal feita, superficial, sabe, de você não precisar daquilo pra se conectar com nada, não trouxe uma profundidade do tipo, nossa, agora eu vi o Stan Lee conversando com aqueles dois caras e, nossa, que incrível, que mensagem, o que ele falou e tal. Não, é mais uma piadinha que eu já tinha visto piadinha o filme inteiro, vi mais uma agora, entendeu? Então... E o Stan Lee é um fanservice, conversando com os vigias. E nem eram os vigias da Terra, eram vigias de outro canto da galáxia. Tipo, nada a ver, né? Eu pensei assim, a última cena dessas 5 pós-créditos, ou uma delas, era do tipo, vindo uma mensagem e eles vindo pra Terra. Tipo, ia acabar o filme, sei lá, a nave, tipo, passando sobre a Lua e aparecendo no planeta Terra. Do tipo, caralho, eles foram pra Terra, o próximo filme eles vão estar junto com os Vingadores. Pra quem não acompanha o nosso site, pra quem não sabe... Porque não tem trailer, não tem pôster, não tem nada de Vingadores Guerra Infinita ainda. O público não sabe que eles vão se encontrar com os Vingadores. O grande público, né? Pois é, então. Enfim, isso acabou sendo um problema, né? Mas, assim, apesar de tudo, o filme tem algumas coisas boas, né, dentro dele. E eu queria, antes da gente ir para as nossas notas, eu queria saber aqui do Xaxim. Onde foi o ponto que te emocionou nesse filme? Afinal de contas, é um filme quase que uma comédia. E aí você conseguiu chorar. Ah, você ficou curioso, né? Você ficou curioso, né? É na morte do Young. Bom. Não. Eu não chorei, mas eu concordo que foi emocionante. Foi uma parte boa do filme, assim. Chega naquele ponto, você tá envolvido, mesmo com o Chris Pratt com aquela atuação ruim. Você se envolve, você entende o que tá acontecendo e você, sabe, eu acho que ficou eficiente. E a forma como aconteceu ficou bacana, tipo, mostrou mesmo o sofrimento dele e o quanto ele tava se redimindo de qualquer erro que ele tivesse cometido e mostrando o amor dele pelo Peter Quill, sabe? Enfim, né? É o amor dele de pai, né? Pelo menos eu chorei pelo único personagem bem desenvolvido pelo filme. Obrigado. Sim. É isso aí. Xaxim, emenda então aí pra gente, de 0 a 5, quanto que você vai dar pra Guardiões da Galáxia Volume 2? Eu vou dar 3,75 com um bônus de 0,25 pelo fanservice.
Vai ficar 4, é isso? Não. Não, seria 3,5, mas ele tá dando 3. Exatamente, 0,25. seria 3,5. É. Bônus de 0,25 é o fanservice. E a gente pode tirar aí esse 1,25 que você tirou, justamente dos pontos que a gente levantou aqui, que você, por exemplo, o problema de você ter um protagonista que às vezes fica meio duvidoso, o fato de você ter problemas no roteiro que às vezes se confunde, não sabe direito, excesso de piadas, essas coisas. Na verdade, é que agora eu tô querendo ser mais crítico. Mais crítico com essas histórias. Na verdade, a falta de protagonista não me irritou, a falta de problema me irritou, essa coisa foi tranquila. É que assim, que eu ando pensando nas notas que eu dou pros filmes, eu não tô querendo... realmente, se for avaliar o filme pelo filme, o filme não adiciona nada no universo. Foi um caça-níquel do caramba. Sim. E teria que colocar mais alguma coisa. Faltou o quê? Faltou adicionar com uma coisa pra esse universo que realmente faltou. E acho que só isso mesmo. Realmente, o roteiro ficou mais ou menos, mas o excesso de informação não me irritou. Entendi. Não me fez ficar... Eu concordo com tudo que vocês falaram, entendeu? Não é uma coisa que me irritou, mas eu dou razão pra vocês. Então por isso que eu tirei 1,25. Tá certo. Perfeito. Eu cheguei aqui pensando em 4,5. Olha aí. Como destruir um sonho com o cinemação. Não é questão disso não. É que assim, eu não pensei tecnicamente. Eu cheguei e saí feliz do filme. Simplesmente. Só que eu não pensei, vamos fazer uma coisa técnica do filme. Nada. Eu sentei, assisti o filme, dei risada e saí. Por quê? Porque se eu for assistir tecnicamente todo filme que eu vou assistir, eu perco o gosto de assistir. Na verdade, o pensamento, pra mim, funciona assim. O pensamento técnico funciona depois. Eu presto atenção, curto. Exatamente. E aí depois eu fico remoendo, sabe? Tipo, nossa, mas e aquilo, mas isso, mas e aquilo. Não. Mas na hora que eu vi, eu também me diverti. O momento que eu tô tendo pra remoer é agora. Não tive tempo de remoer o filme ainda. Eu tô remoendo aqui com vocês. Então, o bom do podcast é isso. Vamos remoer esse negócio aqui. Vamos ver o que tá acontecendo. Fala, beleza. Então, agora, realmente, vocês têm razão. Tudo que vocês estão falando. Mas vamos lá. Que sozinho eu não consigo fazer isso direito, não. Mas vocês estão certos. Eu ia dar 3,5. Vou dar 0,25 pelo fanservice, porque eu sou fã. Hope you're ready. It'll be here any minute. Is that a rifle? You don't know what a rifle looks like? It's just swords were your thing and guns were mine. But I guess we're both doing guns now. I just didn't know that. Well, that's intense. Eu vou emendar aqui com a minha nota, porque eu já comecei, a palpitar na nota do Xaxim, e aí eu vou dar aqui pra Guardiões da Galáxia Volume 2, eu vou dar nota 3 pra esse filme. Apesar de eu ter falado várias coisas aqui que eu não gostei, eu acho que pro propósito do filme, que é ser uma aventura despretensiosa, alegre, que tem as piadas e tal, ele faz todo um movimento ok dentro disso, sabe? Não foge muito a regra. Mas o problema do filme é justamente esse excesso de piadas, a falta de querer se aprofundar em alguma coisa, querer passar por tudo de uma forma muito rasa e tal. Eu comecei esse podcast falando que eu sentia falta do grupo em si, porque do mesmo jeito como a gente falou aqui de Esquadrão Suicida, que aquele tem um momento... Maravilhoso. Aquele filme maravilhoso. Que tem aquele filme lindo. Que tem aquele momento também que eles falam, nós somos uma família. E daí você fala, cara, de onde você tirou isso e tal? Aqui a gente tem uma coisa muito parecida, entendeu? Mas um pouco mais, bem mais desenvolvido, porque se fosse pior, eles nem lançavam filme. É que teve outro filme pra ajudar a desenvolver, mas, então, teve outro filme, mas é aí que tá, sabe? Aí que mora o perigo do negócio. Você não precisa verbalizar isso, você não precisa lá e colocar isso. Você pode, com cenas do Raccoon, querendo se redimir com o Peter Quill, com cenas do Peter Quill tentando se aproximar da Gamora, você trazendo o Drax, vivendo todos os problemas familiares dele, de repente o grupo se compadecendo mais com aquilo ali e tal. Você trazendo essas coisas, você vai tendo a noção de que aquilo ali está se transformando mais do que um grupo e sim numa família. Quando o cara vem e verbaliza isso, ele tá te jogando na cara, falando assim, engole aí que a gente virou uma família. Aí você fala, não, calma aí. Você precisa me mostrar isso daí, entendeu? Show, don't say.
Exatamente. Show don't tell. Sei, não é dizer? Mas tudo bem, dá na mesma. Eu mudei. Mas aí, aí esse que é o meu problema, sabe? Essa vontade deles de quererem trazer isso de uma forma muito, como a gente já falou aqui, verborrágica, né? E aí acaba sendo um problema pro filme. E eu acho que é essa questão dele, esse que é o problema. Então agora até falando sobre isso, e aí lembrando também do Groot, Baby Groot, bonequinho e tal, eu acho que eu vou deixar minha nota em 2,5, porque eu acho que ele é um filme médio. Ele tá na média dos filmes da Marvel, e eu acho uma pena, porque eu gostei muito do primeiro Guardiões, e eu achei que esse Guardiões ele iria tentar surfar um pouco mais nessa onda. Achei que o fato deles não terem... O primeiro filme é um filme que traz a questão das pedras, é um filme que já começa a te levar, né, pra essa questão do Thanos e tal, e esse segundo filme não tocar no assunto, usar 5 pós-créditos que não tem conexão, que são muito superficiais e tal. Eu acho que o filme ele escorrega muito nisso. E a maior nota que eu dou pra ele é justamente na parte visual. Eu gostei muito de toda a parte visual, gostei muito do mundo que foi construído pro Ego, gostei muito das lutas, como foi de toda a coreografia de lutas, várias fotografias muito bacanas e tal. Então assim, eu acho que o filme ele escorrega nessas coisas. Então eu vou dar 2,5 pra gente ficar aqui, sabe, pra eu ficar exatamente na média, porque eu acho que é isso que esse filme acabou sendo. Ele não superou as minhas expectativas, entendeu? Ele ficou ali na ok, é um filme ok e tá visto, sabe? Rafael, eu só fiquei preocupado com uma coisa. Qual que é melhor, Esquadrão ou Guardiões? Guardiões, sem dúvida. Então tá bom, obrigado. Ainda sou seu amigo. Esquadrão Suicida eu dei nota 0,1. Não, tudo bem. Tipo, o Rafa deu 0,1 porque escreveu o nome do filme certo, né? Que nem a professora que não zera porque o aluno acertou o nome. Pois é, cara. Pô, o Esquadrão eu detestei. Esse filme eu não detestei. Eu achei um filme divertido e tal. Eu confesso que na metade do filme eu tava tipo, caraca, não vai acontecer nada nesse negócio. Sabe, tipo... Mas nem do visual. Não, achei... Então, é isso que eu gostei, do visual. Porra, que visual bonito e tal. Mas e aí? Cadê? Uma bela paisagem. Vou emoldurar o filme e colocar na parede da sala. Mas não vai me dar nenhum significado aquilo, entendeu? Vai ser uma coisa simplesmente bonita. Então, eu sinto falta dessa profundidade. Não muda. Exatamente. Ô Dani, diz aí pra gente. O Dani saiu do filme falando assim: eu tô de bom humor, então eu acho que tudo bem e tal. Mas eu acho que o Dani, ele pode ser um pouco mais malvado hoje, hein? Não sei não. Não, eu tô de boas, nota 3. Ponto. Não, tipo, só assim, pra mim é muito simples. É um filme bacana, divertido, né? Tem Sylvester Stallone, tudo que tem Sylvester Stallone geralmente é muito legal, é divertido e tal. É isso, sabe? Tem piadinhas, muitas piadinhas, excesso de piadinhas, mas tem piadinhas. Tem uns momentos bacaninhas, tem um visual bacana, tal, e não acrescenta em nada e cansa, tipo, nhenhenhê, mais do mesmo filme da Marvel, filme de herói, me traz um negócio novo, pelo amor de Deus, não eu vou surtar. Mas é isso. É uma coisa que tá me irritando também. Me traz um negócio novo, pelo amor de Deus. Sim. Começando a encher o saco. Aliás, é o que foi, né, o diferencial de Deadpool e o Wolverine. Pois exatamente. Foi algo diferente com um personagem de herói. Exatamente. Você viu um negócio escrachado e um negócio um pouquinho mais profundo, um pouquinho mais... Foi legal. Por isso que eu tô criando expectativas com Pantera Negra. Eu acho que vem coisa boa por aí, até porque o Ryan Coogler, o cara é foda. Mas pode ser que não venha nada, pode ser que venha uma porcaria. Mas o Guardiões da Galáxia Volume 2 é 3. 3 pra mim é uma nota ótima, ok. Ponto. É uma nota um pouco acima da média. Não, é tipo, 1 é ruim, 2 é regular, 3 é bom, 4 é ótimo, 5 é excelente. É mais ou menos isso. Entendi. 3, bom. Bom. Ok. Legal. E aí, Henrique, vamos fechar então essa nota aqui. Vamos ver se você vai ser um divisor de águas e vai colocar Guardiões em outro patamar, porque até agora ele tá ali beirando a mediocridade, hein? Eu vou dar sim. Piadinha Guardiões da Galáxia Volume 2. Yeah. Nossa, podia ter o Serginho Malandro neste filme, que ele não ele não ia destoar. Ele não ia. É verdade. Nos Estados Unidos ele iria aparecer, cara. Iria mesmo, também acho. Ele iria aparecer. Querido público, eu vou dar 3,5. 3,5. Por que eu tô tirando
1,5 ponto. Vamos falar por que eu tô tirando, depois eu falo aqui por que eu dei 3,5. Meio ponto porque o protagonista do filme, que é o Peter Quill, é o personagem mais chato. E do primeiro filme ele é o mais legal. O do segundo ele é o mais chato de todos. Podia não ter ele. O outro meio ponto eu tirei pelo excesso de piadas. Teve algumas que eu assisti com a minha namorada e com o Daniel. Eu olhava assim pros lados, nós três estávamos gargalhando. E a gente, pelo menos eu e minha namorada, a gente é contido no cinema. Teve vezes que a gente gargalhou. Eu não gargalhei, eu ri. Não, o Daniel gargalhou estridentemente. Mas teve cenas, tipo, engraçadas que eu achei ridícula. Por exemplo, a hora que Peter tá lutando com o Ego, aí eles, tipo, o Ego vira um homem de pedra gigante e o Peter Quill vira, tipo, um Pac-Man. Tipo, quaca. Tipo, puta que eu pariu, que coisa idiota. Então, por essa cena eu tiro meio ponto. Só cena, matou meio ponto o filme. É bem idiota, né, isso? Bem idiota. Eu fiquei constrangido, assim. É típica cena de Ele filme que que ia ter um Pac-Man no que filme, minha namorada cara. olha assim pra minha cara e do tipo, meu, você me fez assistir isso? Mas ela não fez essa cara, mas eu me fiz essa cara. E eu vou tirar meio ponto, eu poderia até tirar mais, mas acho que não. Pelas músicas, eu tô no carro, eu tô ouvindo o Awesome Mix Volume 1. Desde sexta-feira, eu acho. Quase uma semana. E eu ouvindo o CD, eu consigo saber exatamente onde cada música toca e a cena exatamente qual é. Tudo bem que eu assisti uma vez o volume 2, mas não teve nenhuma... Teve assim uma ou duas músicas marcantes, e sendo que uma delas era o Surrender do Cheap Tricks, que eu já conhecia, que toca no final, e aquela do Groot dançando, do Baby Groot dançando a cena inicial do filme. Só que eu sei reconhecer a música. O resto são músicas legais. Pô, toca Cat Stevens lá, Father and Son, tudo mais. Só que não teve nada marcante. E o volume 1, agora o primeiro filme virou volume 1. O volume 1 todas as músicas são sensacionais. Então, por isso eu vou tirar esse meio ponto. Então eu tô dando 3,5 porque eu gostei bastante do Yondu. Gostei bastante das referências que teve. Por exemplo, eu não tinha a mínima ideia de que aquele grupo do Sylvester Stallone, todos eram os personagens da formação original dos Guardiões da Galáxia, que é um grupo que meio que, entre aspas, né, ele disputava com a Legião dos Super-Heróis da DC, que é também um grupo futurista no espaço, blá blá blá. 3,5, uma nota acima da média. A cena que eles estão fugindo da prisão, que o Yondu vai assobiando e a flecha vai matando os caras, e você vê só aquele caminho vermelho. Meu, aquela cena é linda. Eu achei muito da hora. Aí no final fica o Rocket dando tiro nos caras, mas tipo, a cena vindo, matando os caras, eu achei muito, muito legal. O desenho que ela fazia. Então assim, é um filme acima da média, mas pra Guardiões da Galáxia 1, eu dou 5. Eu assisti, tipo assim, acabou 5 minutos antes de eu sair de casa pra ir lá pro shopping pra assistir o 2. Eu dou 5. Claquetes. Pra continuação, ela perde até mais de um ponto. 3,5, eu tô sendo generoso, assim. Muito bem, Aida. Eu acho que dá pra gente observar, se a gente pegar aqui as notas, né? O 3,5 do Henrique, o 3 do Dani, meu 2,5, 3,75. A gente consegue ver que, por exemplo, eu e o Dani, que não somos fiéis leitores de Marvel e quadrinhos e tal, a gente deu notas mais baixas aqui que o Henrique e que o Xaxim, o que mostra que o filme, ele trabalha muito bem justamente com a questão de fanservice, né? Como ele vai bem nesse quesito. Como duas pessoas que acompanham, que entendem mais do universo e tal, elas conseguem curtir mais o filme do que nós que às vezes vemos só a parte cinematográfica da Marvel mesmo. Então isso é interessante também, de você que está escutando, se você quiser se aprofundar mais na história e tal, de repente consumir mais, né, essa parte literária aí da Marvel, para daí você de repente absorver mais informação, ter essas outras experiências que aqui eu e o Dani a gente não tem. E pegando aqui o 3,5 do Henrique, o 3 do Dani, meu 2,5 e o 3,75 do Xaxim, estamos carimbando para Guardiões da Galáxia Volume 2 3,19. Quer dizer, é uma nota que tá ali, né, na média, um pouquinho como o Dani falou. É um filme bom, ele tem várias coisas positivas que podem ser vistas aí como algo que destoou, né, que funcionou muito bem, assim como tem coisas que às vezes não funcionam muito bem, mas é um filme muito divertido. Então manda pra gente seu comentário, o que você achou de Guardiões da Galáxia Volume 2.
Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Chegou aquele momento da gente dar aquela dica da semana, aquele momento que vai fazer sua semana ser um pouco melhor ou ser super fantástica. Tudo depende do que a gente vai falar hoje. Então temos uma responsabilidade gigantesca aqui. Eu vou começar com o nosso querido Henrique Risato, que veio aqui dar aquela dica super supimpa para os nossos ouvintes. O que você vai trazer pra gente hoje, Henrique? Só porque o podcast tá curtinho, eu vou dar uma double dica. É isso aí, é uma dica que vai valer por duas. Meu plano detalhe é o livro e a série Deuses Americanos, ou American Gods. American Gods, ele foi escrito pelo Neil Gaiman, que é o criador do Sandman, personagem aí bem cultuado, de quem curte quadrinhos. Ele fez uma história muito legal também pra Marvel, chamada 1602, se eu não me engano, que ele imagina como que eram os personagens vivendo aí no século 17. E Deuses Americanos, ele mostra, o livro ele conta a história do Shadow, que é um personagem que sai da cadeia, um personagem misterioso, e ele acaba tendo contato com deuses antigos, ou seja, deuses da mitologia nórdica, deuses de mitologias africanas, de mitologias egípcias, são os deuses antigos. Eles estão para confrontar os deuses novos, porque a ideia de uma divindade é, se tem muitas pessoas que cultuam algo, esse algo se torna divino. Ou seja, existe a deusa da mídia, existe o deus da tecnologia, entendeu? Então é meio que um início, uma preparação para uma guerra entre os velhos deuses com os novos deuses. Deusa dos memes deve ser um porre, né? Deve ser uma pessoa muito chata. Ou engraçada, né? Ou engraçada. Então, o primeiro plano detalhe é pro livro. Qualquer livraria você encontra. E a TV americana Stars, com Z, né, no final, ela produziu uma série que foi lançada ontem pela Amazon Prime, que é um serviço de streaming tipo Netflix que tem agora no Brasil, que é o www.prime video. E a série, pelo que eu tô vendo, muita gente tá assistindo, muita gente tá elogiando. E hoje eu tava em São Paulo, na livraria lá na Barra Funda, veio tipo um cara e pediu pro cara, tem o Deuses Americanos? Deu 5 minutos, eu tava vendo revista em quadrinho, veio um outro cara e pediu o mesmo livro, ou seja, tá muita gente comprando, né? Um livro curto, não é uma grande saga, é um livro só. Então fica de plano detalhe a história, Deuses Americanos. Tanto o livro, quanto a nova série aí que estreou. Muito bem, olha aí, Deuses Americanos, realmente, galera tá de olho, né, nessa série e tal, porque tá com muitas expectativas, Neil Gaiman sempre trazendo os seus fãs junto com eles em tudo, né, que ele assina, é sempre muito bem consumido. Eu vou deixar aqui também meu plano detalhe hoje, vou deixar que o Dani encerre, né, depois do Xaxim, e aí meu plano detalhe vai ser um canal no YouTube, que é um canal que eu tenho me baseado bastante para fazer os vídeos do Cinemação aqui e tal, que é o canal do Casey Neistat, um americano, nova-iorquino e tal, que tem um storytelling muito legal e é muito interessante ver como que um cara que constrói um blog, né, faz o blog diário ali e tal, ele consegue transformar seu dia a dia em uma narrativa muito curiosa, sabe, muito presente assim. Então é legal como ele consegue introduzir elementos do seu cotidiano de uma forma que fica leve. E aí eu tenho gostado muito do jeito que ele coloca as músicas, do jeito que ele constrói todo o seu dia, de um jeito que fica leve, que fica tranquilo, de você assistir, fica divertido também. Eu acho que a grande questão do Casey Neistat é justamente esse storytelling por trás do seu dia. Então ele sempre começa o dia mostrando, eu tô aqui, tive uma ideia de fazer alguma coisa, daí ele mostra ele indo atrás dessa ideia, tentando desenvolver
desenvolver, ou sabe, tive a ideia, mas agora eu preciso parar porque eu tenho que ir pra uma reunião. Mostra ele indo pra reunião e tal. Então é um cara assim que tá sempre com a câmera na mão e ele tá sempre contando alguma história. Isso é muito bacana e pra quem gosta realmente disso, de ver, né, esse cotidiano, de ver um jeito diferente de contar histórias, eu acho que a dica do Casey Neistat é uma ótima dica pra você entender um pouco mais sobre o storytelling e como aplicar o storytelling no seu dia a dia. Eu acho que ele funciona muito bem. Então fica aqui minha dica pro canal do YouTube do Casey Neistat. E aí eu vou pedir agora pro nosso querido Antônio Xaxim Dias nos apresentar aí seu plano detalhe da semana. Meu plano detalhe fica para uma HQ da coleção de graphic novels da Maurício de Souza Produções, da Graphic MSP. Não importa qual seja, já é um ótimo plano detalhe. Pois é, essa aqui eu gosto muito porque assim, é do Chico Bento. Ah, tá. É o Pavor Espaciar. Esse é o nome da graphic novel. Chama Pavor Espaciar. O Chico é abduzido. O Chico, o Zé Lelé e o porquinho do Chico são abduzidos. É um porquinho verde, tá? Uhum. Eu, como um bom palmeirense, eu achei legal o porquinho ser verde. E é interessante porque durante a graphic novel, o porco troca de mente com o Zé Lelé. O Chico não acredita nisso. Aí, de repente, ele vê o Zé Lelé jogando aquele xadrez holográfico do Star Wars com os alienígenas. E aí ele passa a acreditar. Nossa, Zé, você tá mesmo transformando num torremo, né? Porque o Zé Lelé não vai jogar xadrez, né? Então tem várias referenciazinhas gráficas aqui. Tem um alienígena dentro de um tubo, que é a cara do Michael Jackson. Então tem uma série de referenciazinhas assim, que você olha. E assim, e o mais interessante é que essa é uma graphic novel que tem pouquíssimas falas. E ela é muito bem feita em cima disso. Então, pra você ter uma HQ boa, com pouquíssimas falas, tem que ser um negócio muito bem feito. Muito, muito bem feito. Então, eu gosto dela, porque é uma que você fica folheando, e cada hora que você folheia ela, você acha, nossa, que legal, não tinha reparado nisso. É uma dessas graphic novels que você pega, olha, e cada hora que você folheia ela, você acha um detalhezinho diferente, que você acha de uma coisa interessante nela. Então, vale a pena, eu recomendo. Se você for escolher uma... tem vários aqui das graphic novel da Maurício de Souza. Então eu recomendo essa. Chico Bento, Pavor Espaciar. É legal falar, né, Xaxim, que é do Gustavo Duarte, né, que é cartunista, quadrinista brasileiro e tal. Sim. Não, todas as graphic novels da Maurício de Souza são de brasileiros, né? E aí, no caso, sim, no caso, o Gustavo Duarte, ele é roteirista e desenhista desse caso. Isso, é. Legal, show de bola, cara. Muito massa. E aí, Dani, vamos fechar hoje o plano detalhe, então, com o seu plano detalhe, aquele plano detalhe que só você traz para os nossos ouvintes, que eles pegam um caderninho e ficam lá ansiosos por escrever. Meu plano detalhe vai ser breve e vai ser tecnológico, e vai ser meio o estilo Rafa. Vai ser um negócio aí, tipo, trabalho ou para facilitar a sua vida. Aí você vai indicar o Word. Não, são dois programinhas, né? Um é um programa que você instala no computador, bem simples e rápido. O outro é um add-on pro Mozilla ou aqueles adicionais pro Chrome, enfim, nem sei que nome que eles têm. E é só digitar no Google, você acha os dois facinho. E os dois são pra você printar a tela, seja pra pegar uma imagem, ou você viu uma coisa que você quer compartilhar rapidinho no Twitter, você só dá uma selecionada, você já salva a imagem. Não tem que dar um print screen e, sei lá, ir no editor de imagem pra recortar, não. Você seleciona só o que você quer da tela que você tá vendo. O que você coloca no navegador, né, no Chrome ou no Firefox e tal, é o Nimbus Screenshot. Nimbus e depois screenshot, tudo junto. É um íconezinho que vai ficar no seu navegador, você vai clicar e você vai printar o que você quiser do que você estiver vendo na internet. E o outro, ele é um pouco mais amplo porque ele pega também tudo o que tiver no seu computador, independente de ser o navegador ou não, que é o Light Shot, tudo junto. Light, de luz, Shot. E aí é um programinha que você vai ter, que vai ficar naqueles ícones, sabe? Junto com o som, a bateria, aqueles íconezinhos lá no cantinho. Tá. Vai ficar lá. E esse você printa qualquer coisa e ele vai ser acoplado ao print screen do seu computador. Então você aperta o print screen, ele vai ficar uma tela específica, que aí você vai selecionar o que você quiser. Então você já seleciona o que você quer, já recorta e tal. Então é uma forma de deixar mais prático o seu dia a dia, principalmente se você tem que ficar selecionando imagem ou, enfim, fazer qualquer coisa no seu trabalho que exija isso. Então são dois programinhas, Nimbus Screenshot e Light Shot.
Chegando ao final de mais um podcast, agora podcast Animação 225, falamos aqui sobre Guardiões da Galáxia Volume 2, destrinchamos o filme, né? Chegamos finalmente nesse estágio aqui onde o universo Marvel está chegando ao seu ápice, quando vamos falar ainda de Guerra Infinita, né? É isso. Você ia falar um Guerra Civil, não ia? É, meio que me perdi agora nas guerras, mas tudo bem. Tanta guerra que eles inventam. Na Guerra Civil, Guerra Infinita, Guerra Secreta. Pois é. Fora as que o Trump inventa também, que também atrapalha. Fora as que o Trump inventa. Nossa. Xaxim, queria agradecer aqui sua presença mais uma vez, né? Vindo aqui colocar suas opiniões e contribuir, né? Com todo o seu olhar Marvete para essa nossa discussão aqui. Então, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Henriquinho, muito obrigado também, hein, por você estar aqui. O Henrique é o nosso Superman do Superação. Valeu, eu fiquei com medo que você falasse que eu era o Robin, aí fica meio estranho. A diferença é que em vez de ser um Clark quente, o Henrique é um Clark morno, né? Nossa! Essa piada foi médio legal. Essa piada não foi muito quente, né? Mas é isso aí, com piada, sem... Esse podcast teve quase tanta piada quanto o filme Guardiões da Galáxia Volume 2, mas não teve tantas porque a gente é um pouco mais ameno, a gente é mais suave. Mas é isso, muito obrigado a todo mundo que tá ouvindo o podcast, espero que você tenha dado mais risada no podcast do que no filme do Guardiões da Galáxia, brincadeira, eu sei que você riu mais no filme, mas tudo bem, até semana que vem. O podcast Animação 225 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Brandy walks through a silent town and loves a man who's not around. She still can hear him say, she hears him say, Brandy, you're a fine girl, what a good wife you would be. Such a fine but my life, my love and my lady is the sea. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.